Então podemos começar, né? Lucas, faça as honras. 3, 2, 1 e vocês já sabem. Peraí, gente, eu acho que eu não vou conseguir gravar. Fé em Deus que não vai precisar não, que o áudio vai ser perfeito hoje. Ah, então tá bom. Vamos lá, em 3, 2, 1. Xavier é um babaca. Bem-vindos ao Conselho Mutuna. O seu podcast sobre a maior criação da Marvel. Os Mutantes. Dê play e vem mutunar com a gente. Então, finalmente voltamos aqui para finalizar as mesas do Conselho Silencioso de Krakoa. E de qual mesa nós vamos falar nesse programa aqui, meu amigo Ero? Bom, acredito que seja a mesa mais importante de todas, né? Aquela que representa os filhos do Xavier, aquela geração mutante que é a esperança, né? São os donos, os verdadeiros donos do mundo. Que são aquela menina ruiva, o Noturno e a maior heroína da franquia, Ororo Monroe, Tempestade, também conhecida como Deusa, Rainha de fato, não como a outra que falamos no outro podcast. Ai, lá vem. Precisava, tava entalado, falei tão bem dela no outro podcast, precisava. Então, para quem caiu de paraquedas aqui ou atravessou algum portal, a gente começou nosso podcast falando sobre o começo da nova fase dos X-Men, com Moira, Krakoa, etc. Agora a gente está deschavando aí as mesas de Krakoa, que é o conselho que administra o país. Finalmente chegamos na última mesa aí, que é a mesa verão, com o Noturno, a Ruiva e a dona da franquia Tempestade. E a gente vai falando assim sobre como o personagem surgiu, qual a importância dele na história dos X-Men, o papel dele atual em Krakoa, em diferentes blocos aí. Então, mas antes de qualquer coisa, alguém tem alguma notícia aí sobre o mundo dos mutantes, da Marvel, queira trazer e comentar com a gente? Que a bomba finalmente explodiu, né? Novos Mutantes estreou, foi aquele fracasso esperado. Alguém já assistiu? Ainda bem, filme racista. Eu assisti e, assim, tipo, o filme, ele é o que você espera dele, sabe? Tipo, ele é um filme simples, é porque as pessoas caíram matando em cima do filme, porque eu também acho que elas esperavam, meu Deus, sei lá, Vingadores Ultimato, por exemplo. Mas é um filme bem simples, ele tem um orçamento baixo, ele é um filme que não tem muito a entregar, sabe? Ele entrega aquilo que ele promete, um filme de terror. É um filme da Fox. Eu ainda acho que ele vai até um pouco fora da curva, sabe? Eu tenho uma teoria que se pegasse esses filmes que vão mal, assim, dos X-Men, e fosse, ou até o filme do Quarteto Fantástico, e fosse outro nome, não fosse ligado a nada a ver da Marvel, o filme ia passar, ninguém ia criticar, ninguém ia falar nada. Mas como é por causa de uma coisa conhecida, o pessoal sai metendo pau. Não, o uniforme ali não tem aquele detalhe amarelo igual das HQ, e o filme não é como é que foi, fiel ao material, papapá. Eu acho que o filme, assim, ele apresenta os personagens, né? Os personagens são bem ok. A Miragem, né, a Dani, ela tá um pouco, sei lá, um pouco sem graça, né? Ela tá um pouco diferente dos quadrinhos. Eu acho que a magia que mais se salva no filme, não por ser minha personagem favorita, mas ela tá bem fiel aos quadrinhos. A Rainey, eu nunca gostei da Lupina, sempre achei ela uma chata. E o Míssil e o Mancha Solar estão, tipo, bem apagados no filme. Eu acho que o destaque foi mais pra Miragem e a magia no filme. Não, o criador da Dani reclamou da caracterização do personagem. Olha só o que você acha. Também o personagem não tem muito o que acrescentar, né? Tipo, ali no filme mesmo, ela tá bem... O final do filme ele estraga, eu acho que o filme em si. Eu acho que o final, quando vocês forem assistir, vocês vão ver que o final, tipo, ele dá uma cortada no clima do filme. Tipo, tá um clima legal, aí chega o final, cagou. Eu, infelizmente, não vou assistir, porque eu não assisto coisas racistas, nem de... Eu contei pra vocês que eu fui atacado pelos fãs da Alice Braga. Quê? Nossa! Quem é Alice Braga? A mãe da enfermeira noturna lá da série Demolidor. Gente. Não, que
primeiro o Vovolete, aquele site lá, pau no cu, eles ficavam postando, racismo em Hollywood, Oscar So White, piripapapá, embranquecimento de personagem. Aí eles adoram essa pauta. Aí chama o elenco de Novos Mutantes, que é um filme que retrata todos esses problemas que eles vivem reclamando, na cara de pau, né? Fazer um videozinho, né? Pra ganhar like, né? Aí eu fui lá e critiquei, mete o pau o ano todo pra depois ficar pagando pau pro filme que faz as mesmas merdas que eles criticam. Aí só que nesse vídeo, ele entrevistava a Alice Braga. Pra quê? Veio um montão de fã da Alice Braga, isso no Twitter lá do Conselho Mutuna, reclamar que a atriz tinha nada a ver com um problema de racismo do filme, sei lá o que, sei lá. Imagina, você ganha um papel de um personagem, é uma adaptação do livro X do Stephen Hawking, sei lá qual é o nome desse cara aí. Stephen King? O Steve qualquer coisa aí. Hawkins é outro. Tem livro também. Aí você não gasta 10 minutos no Google do seu smartphone de última geração, que você é um ator e tem dinheiro, pra saber que diabos é o seu personagem. E duvido se a Alice Braga não jogou no Google Cecília Reis e viu que ela era uma mulher negra, porto-riquenha latina. Agora vem falar que a Alice Braga tem nada a ver com o fato do embranquecimento. Ela não foi obrigada a aceitar o papel, ela aceitou porque quis. Ela fez questão de pegar o papel de uma mulher negra retinta e passar lá num blockbuster. Ela é tão culpada quanto o diretor do filme, o roteirista, o produtor e o funcionário que faz o elenco. Eu acho que quando você sabe, ainda mais a Alice Braga, que ela tem um nome, tipo, ela não é nenhuma atriz iniciante, tipo, ela tem consciência daquilo do local que ela ocupa, do nome que ela tem, do sobrenome que ela tem, né, e da oportunidade que ela pode estar tirando de outra pessoa. Ela não é nenhuma estreante na arte, tipo, a gente, eu já acho que tipo, fica meio complicado julgar aquele lá, o que fez o Mancha Solar, que é, por um acaso, é filho do advogado do Bolsonaro. Vou ligar aqui agora. Ui? O pai dele, mó corrupto, arrombado, ele também tem mais poder mesmo, esse branquelo aí. Não tinha que ter saído daquele 13 Reasons Why, não, que é um plot twist interessante, porque o pai do Roberto da Costa também é envolvido com corrupção. O pai dele também é envolvido com corrupção, então, tipo assim, só errou na cor, né? Podia ser... O background pro personagem ele já tem. Só que, tipo assim, é um garoto que tá começando, etc. Ele já é podre de rico, você não vai negar. Não, mas eu não tô justificando. Eu tô dizendo que, tipo assim, é mais entendível. Agora, uma Alice Braga da vida, já uma atriz, entre aspas, consagrada, que já tem um lugar em Hollywood, que ela sabe que qualquer personagem latino, brasileiro, etc., ela vai fazer. Tá em Esquadrão Suicida também, outra bomba de filme. Vai flopar essa merda. Não, só que, infelizmente, hoje a gente vive numa era da lacração, né? E o que eu acho maravilhoso, eu acho que a lacração é super importante. Tem que haver lacração mesmo para poder lutar, brigar pelos espaços. E o filme não vai bombar, tipo, ainda mais, tipo assim, acaba com o filme sendo tudo aquilo que os X-Men lutam contra, representam desde de quando foram criados, né? Tipo, o filme sem representatividade nenhuma, porque não cria uma identidade. A graça dos Novos Mutantes é isso, é uma indígena, é um brasileiro, um negro, sei lá, a russa, que é a Iliana. A Karma apagada. Acaba que era um grupo que era todo diversificado e acabou ficando bem quadradão ali, né? Sobre a Karma ser apagada, eu não concordo, porque a Karma foi a primeira líder dos Novos Mutantes. Não, apagada do filme, pô. Ela aparece no filme, a Karma? Ela não tá no filme. Eu acho que nem tem ela. Nem tem ela. Ela não tá retratada no filme. E ela é uma das fundadoras dos Novos. Ela foi a primeira aluna do Xavier, na verdade. Depois da Kitty, se eu não me engano. E tiraram o papel dela de primeira lésbica e deram pra outra menina. Deram pra Rain e pra Dani. Mas a Rain já era, né, também. Como assim? A Lupina era lésbica. Ela não lambe bolas alienígenas aí? Não, na verdade, o que fica subentendido entre a Lupina e a Dani é que a Dani Monstar, ela tem um elo mental com os animais. E a Lupina, quando tá na forma dela de loba, ela é muito ligada a Dani. Aí fica subentendido que elas têm uma ligação. É tipo o Jon Snow e o cachorro dele, né?
essa semana confirmaram que a Kitty é bissexual. Tipo, é uma coisa que vem sendo tratada nas histórias há tantos e tantos anos. A própria Carmen vestindo aí durante décadas, né? A própria Karma era apaixonada pela Kitty. Mas a Lupina tinha um lance ali com a Olhos de Gato. Aquela aluna do Satânicos. Também. A Lupina sempre foi retratada dessa forma. Eu gosto muito de todos os Novos Mutantes. A única que eu não gosto muito é a Magma, porque a história dela é muito confusa. É tipo Psylocke, que tipo, tinha tudo pra ser uma personagem legal, com poder legal. Só que fodem tanto com o background do personagem que você não consegue mais acompanhar, saber onde começa, onde termina. Dela a gente gosta só do lado do Evolution, né? Pô, a Mara no Evolution é perfeita. Que não tem nada a ver com a Alison. Não, é Alison o nome dela? Não. É Alison, não é? Eu acho que Amara? Amara, isso. A Alison é a Cristal. Mas e ela é loura, tipo, aí tem aquela maluquice lá dela ser de Roma Nova, no meio da Amazônia. Aí há pouco tempo atrás ela teve um caso com um demônio, teve um encontro com um Satanás. Gente. Quem nunca, né? Até Homem-Aranha. Então. Acontece nas melhores famílias. Mas a Lupina sempre teve essa coisa, tipo, de quando tava na forma dela de animal, né? Essas coisas do desejo, da vontade. É um background muito interessante para o personagem. Mas enfim, né? Daqui a pouco a gente vai ver, o podcast vai virar sobre os Novos Mutantes. E vamos falar. A gente pode gravar um podcast só falando mal desse filme. A gente pode fazer um podcast falando, na verdade, sobre os Novos Mutantes como um todo, né? É uma parte da franquia que eu gosto muito, muito, muito. Eu acho que a gente pode todo mundo marcar um dia de assistir Novos Mutantes e aí depois a gente faz um podcast pra falar mal. Torrent, gente. Nada de dar dinheiro, hein? Torrent, óbvio. Vocês assistem o filme, depois me contam e aí eu falo sobre. Que eu não vou assistir, não. Mas é uma coisa muito interessante. E a outra novidade, né, que Kitty se assumiu bissexual, os editores, né, assumiram a Kitty como bissexual e os héteros ficaram loucos. Como uma assim? de JK ou dentro da história tem uma fala significativa da personagem, uma cena? As pessoas parecem que liam X-Men com o cu, né? Ela foi revivida, né? Aí ela voltou com o corpo sem tatuagens. Aí ela pediu pra magia levar ela na cidade lá. Ela foi no estúdio lá de tatuagem. Aí era uma mulher tatuadora. Aí ela chega, paga a mulher, tatua os dedos de novo, né? E aí ela vai estar com um beijão na tatuadora. Eu não lembro. Elas chegam a conversar alguma coisa, mas eu não lembro o quê. E é isso. E aí a mulher a tatuadora fica meio, sem graça assim. A Kate sai dando uma risadinha. E foi isso. Aí, tipo, no Mutação em Debate, fazendo propaganda gratuita pros meninos do Mutação em Debate do grupo. Por mais que o grupo hoje não seja tão movimentado, mas eu gosto de comentar as coisas lá, é engraçado. Eu vi um comentário que, tipo assim, eu ia responder, só que eu não respondi, mas eu me mijei de rir. Que o amor puro entre a Kitty e o Peter foi imaculado dessa forma que Periri... Ai, meu Deus. Ninguém lembra que a Kitty tinha 13 anos e o Peter tinha 18 quando eles começaram a relação, né? Tipo, isso foda-se. Um cara já adulto... Eu achei engraçado que a tatuadora que aparece, ela meio que lembra um pouco a Eliana, que era um crush que o pessoal tinha, um chip que o pessoal tinha, né, das duas. Na minha concepção, eu acho que seria mais legal a Kitty ser hétero e a Eliana ser gay, tendo uma paixão na mina que o irmão dela pega. Seria mais interessante, tipo, ela ter uma paixão na menina hétero, sabe? Tipo, uma paixão nunca correspondida. Seria muito mais interessante, na minha opinião. E uma coisa que não dá pra deixar de comentar é a tatuagem que ela fez, ela tatuou nos dedos de novo, né? Ela tatuou Kill Shaw. Então, tipo, a gente pode esperar que na próxima HQ já vai ter alguma coisa aí. Porque se ela for encontrar com o Shaw, olha, querido, a tatuagem que eu fiz. Meio que já
tá claro que o próximo encontro dela com Shao vai ser a vingança, né? Eu acho que só vai ser depois da saga, né? Porque agora já começa a saga na semana que vem do X of Sword, né? Então É só. verdade. Mas as edições, elas vão ser tipo tains? Eu Ou. acho que elas vão ser interligadas. Vai ser crossover. Cara, a última vez que isso aconteceu, estragou completamente o ritmo das revistas. A revista das X-Men, que só tinha mulheres. A revista tava indo boa zona, tipo, as edições estavam muito legais. Pararam na 5 ou na 6 pra fazer essa porra de crossover de. Pararam. Mas se eu não me engano, nessa época, quem pediu pra entrar foi o próprio escritor da revista que queria colocar ela no meio do que o Bendis estava escrevendo, que era o Batalha do Átomo. Mas a gente também não pode descartar que quando teve o segundo advento, teve o mesmo esquema de interligação nas revistas e eu acho uma saga excelente. Tipo, teve vários escritores ali. Batalha do Átomo foi o ruim. Batalha do Tipo, eu não Átomo foi acho bem Batalha do fraca. Átomo. Eu não acho ruim, eu acho uma saga ok. Tipo, não tem nada pra acrescentar, sabe? Tipo, ela não tem nem por que existir, mas ela não é uma história legal de ser lida, mas ela não tem motivação, sabe? Não tem por que ela existir. Ela até começa com uma motivação, ela acaba com consequências. Só que, tipo assim, no final, as motivações são escrotas e as consequências não valem de nada depois de um mês. Uma pior, eu não sei se vocês chegaram a ler O Julgamento da Jean Grey. Cara, isso daí é horrível. Ah, eu li. Cara, essa revista não tem por que existir, sabe? Não faz o menor sentido. Eu acho que a gente vai falar da Jean Grey hoje e eu vou explicar por que essa revista ela é ridícula. Vamos começar pelo Noturno, que eu acho que o Noturno é querido por todos, né? É um personagem muito bacana. Então vamos começar a falar de cada personagem aí da mesa, né? No total são 3, como as outras mesas. E só que antes, se você for fã da Alice Braga, quero mais que você se foda, vá tomar o seu cu, seu filho da puta. Tem mais que se fuder mesmo, fã da Alice Braga, é isso aí. Noturno, nosso demônio cristão aí, alemão, filho da mística, com um cara aí que eu não conheço. O Azazel. Azazel. É isso aí mesmo. Mas vamos começar desse ponto aí, a origem do Noturno. Quem quer começar aí sobre esse filho de um demônio mutante com uma mutante psicopata aí da franquia? Cara, ele é basicamente um mutante, só que tipo, ele é basicamente uma sub-raça mutante, né? Ele é um mutante específico da linhagem de demônios, né? Que vem do Azazel, que é aquele demônio vermelho lá, que é o pai dele. Sim, o pessoal deve lembrar muito dele do First Class, né? Sim, exatamente. Ele teve lá o destaque dele lá, entre aspas, né? Não teve muitas falas. Mas teve umas cenas de luta ok. Sim, não, eu gosto do filme, na verdade. Tipo, eu acho um filme legal, porém desenvolve muito pouco alguns personagens, né? Eu acho que o Noturno ele teve mais o forte dele nas animações. Ele foi criado, acho que em 75, né? Naquela Giant Size X-Men lá de. Quando o Claremont lá tava assumindo na época. Ele é um mutante alemão, né? Ele foi criado pela Magali Zardos, eu não sei falar o nome dela, então pronúncia zero. Ele também é filho da Mística, tipo, biologicamente filho da Mística, né? E teve algumas teorias, né, de que a própria Mística ela deveria ser o pai, né, do Noturno ou da Vampira, não vou lembrar agora qual dos dois, É da vampira. da Vampira, né? Então ele também tem essa ligação, né, esse elo com a Vampira também, pela Vampira ser ter sido adotado, né? E assim, das fases dele, né, ele começou lá na década de 70 lá do Claremont. Eu acho que foi o melhor escritor que escreveu Noturno até hoje foi o Claremont. Tipo, depois disso, ninguém deu um destaque suficiente pro personagem. Ele deu destaque lá em Uncanny X-Men, em Excalibur depois. E depois disso, eu acho que o personagem, tipo, ele sempre foi escrito ali e tava ali, sabe? Ele nunca teve nenhum papel de destaque mesmo, que teve grande efeito. E é um personagem que eu acho. Teve em Segundo Advento, né? Porque ele Foi a morre, né, morte coitado? dele. Mas foi bem impactante. Teve um destaque pra morrer. Não, eu achei a morte dele ali interessante. Eu acho que eu não deveria ter voltado nunca pra trazer aquele Amazing X-Men com a Flama, pra trazer aquela revista solo com o Scorpion Boy. Não deveria ter visto ali. Porque depois disso, né,
levando todo esse run aí que teve quando ele foi pra Utopia, né? Ele sempre foi bastante religioso também, mas quando ele chega ali no segundo advento, né, que ele morre quando ele tá em Utopia, é uma cena realmente bem impactante. Eu tinha esquecido dessa cena aí. Mas também é só nesse momento, né? Tipo, não teve assim uma fase que você fala, putz, essa fase do Noturno tá Não muito bem teve, escrita. não teve uma sequência que fosse levar à morte dele, né? Mas eu acho que é assim que acaba sendo interessante, porque, tipo assim, foi um sacrifício. Tipo assim, se talvez tivesse tido 5 edições pra trabalhar até pra última ele morrer, ia ficar uma coisa meio Wolverine. O Kurt, ele sempre foi assim. Ele sempre foi esse elo dos X-Men, ele sempre foi essa questão religiosa. Tanto que ele é um personagem que, em qualquer equipe que ele cai, tipo, mesmo que ele não seja um protagonista da equipe, ele acaba tendo o seu local, o seu papel de atuação. Ele Tipo, não e fica, ele não tem tipo, jogado. do jogado, tipo, ele tem ligação afetiva com todos os personagens. Ele é muito ligado ao Peter, ele é muito ligado ao Wolverine, ele é muito ligado a Kitty, A Kate. ele é muito ligado à Tempestade, ele é muito ligado a Rachel. Tipo assim, todos os personagens que ele acabam colocando ele pra atuar junto, ele acaba tendo uma ligação com todos, porque todo mundo gosta dele. Sim, e ele é uma pessoa muito amorosa, né? Sim, ele tem sempre aquela palavra de conforto. Voltando um pouquinho atrás, falar da criação dele. Ele é aquele religioso, né? Padre, etc. Ele é bem católico. Só que a criação dele é cigana. Ele foi criado por ciganos no circo, com aquela questão da aberração. E ele é daquele traço, né? Tipo, ele de fato é um mutante que ao você bater o olho, a pessoa, tipo, se espanta, porque ele é diferente, ele não tem cabelos longos, ele não é forte, ele não é loiro, ele é esguio, ele tem uma cauda, ele é azul, pontudo, uma cauda pontuda, orelhas pontudas, tanto que o apelido dele é elfo, né? Sim, Tem olhos 3 dedos nas mãos, né? amarelos. E é assim que a maioria dos mutantes deveriam parecer, tipo o bico, né? Porque se for ver, a maioria dos mutantes é tudo bonitinho, sarado. Minha mutação não tá na minha cara, sabe? Exatamente, exatamente. Você vê que a mutação dele é aparente, tipo, e por mais que ele não tenha ele não lance raios pelos olhos, ele não estoure bombas, ele é um teleportador, ele é um acrobata. Um acrobata, um espadachim muito bom. Sim, nossa, espadachim. É, que sempre tem um lance dele. Tem que ter um barco e tem que ter espada. Eu acho que se tivesse uma arma, uma pistola na mão, se ele transportar pra tirar as pessoas, seria muito mais eficiente do que uma espada, mas... É que ele não é um personagem muito violento, né? Ele nunca foi muito esse personagem violento, exatamente pela questão dele católica, né? Pela questão da religião dele. E ele foi um personagem que eu acho que particularmente cresceu bastante, né? Tipo, em relação aos poderes dele, né? Eu lembro que no começo ele não tinha muitas habilidades de teleporte, atualmente ele né, tem uma amplitude de poderes maior. Tem até os próprios Buffs, né? Que são aqueles demôniozinhos que depois na fase do Aaron. Qual a explicação daquilo ali? Até hoje eu não sei dizer o que são aqueles demônios lá, mas eu sei que acontece, né? Tipo, ele morre. É quando ele volta, antes do retorno dele. Quando o James Warren estava escrevendo, começou a aparecer vários desses demôniozinhos. Eu não sei o que são esses demônios, tipo, de fato, não sei o que eles significam. E eles ficaram esquecidos, né? Ninguém mais lembra deles. Não, eles foram usados lá em X-Men Blue, eu acho, na van, ou em Novíssimos X-Men, na van das crianças lá, dos novinhos. É, teve uma época que eles tinham até bastante destaque. É, eles eram alunos, bebia na escola, usava droga no meio do instituto, umas coisas assim. Como o Noturno tava morto, eles meio que estavam usando os Banffs ali. E quando o Noturno volta à vida, é o quê? Um montão de Banff vai um entrando dentro do cu do outro, vira um Megazord de Banff e vira o Noturno de volta. Eu lembro que tem na questão que você falou aí dos ex novinhos aí, né? Que tem na fase dos Enes Hopeless, que tem, eles têm a van deles, né? Que é o Pickles, né? Que eles têm o próprio Banff deles lá que teleporta eles. Eu acho meio tosco, né? Mas. Não sei se vocês lembram na fase do Jeff Lemire lá. Quando vocês entram naquela fase, ele tá. Tipo, ele tá meio. Tá perdido, daí quando eles encontram ele tá com um problema psicológico. Aí depois dessa fase do Jeff Lemire, ele teve um relacionamento. Voltou a ter um relacionamento com a Rachel. Não sei se ele já tinha tido alguma coisa com ela antes, mas ele ficou ali no X-Men Gold lá com o relacionamento com ela. E eu acho que a fase mais recente dele que melhor destaca, eu acho que é X-Men Red, né? Na equipe vermelha lá da Jean. Tirando isso, não tem muito destaque mesmo
para as fases mais recentes do personagem. É realmente a fase do Claremont. É porque também X-Men nos últimos tempos eles estão caminhando pra não dar ênfase a personagens. Tipo assim, são atitudes, consequências que vão se desenvolvendo. Porque se a gente for ver nos últimos tempos, por exemplo, as últimas sagas, mega sagas, giraram em torno de plots idiotas, né? Tipo, a vilania da Emma, que depois não dá em nada. Eles lutando contra aquela névoa lá, que também não dá em nada. Então, tipo assim, não é só questão do Noturno não ter um destaque. Tipo, ninguém tem destaque, na verdade. Eles ficam centrados em 4 ou 5 personagens e É que nessa fase, como não tinha Wolverine, não tinha Ciclope, não tinha ninguém quem rodar em volta, né? Porque são sempre os dois que são geralmente o foco, né? Sim. Não, e das versões alternativas deles? Por exemplo, da Era do Era do Apocalipse. Apocalipse. É mais interessante, ele é um pouco mais violento por conta da realidade que ele vive, né? O contexto daí também. Não dá muito pra comparar com com a ele se realidade teleporta dele, pra porque é o dentro do contexto. blob. Ele explode o blob de dentro pra fora. Não, ele coloca. Na verdade, ele teleporta um tubarão pra dentro do blob. É Que foi isso na mesmo. época que ele atuou na X-Force, né? Naquela X-Force assassina. Ele teleporta um tubarão pra dentro do blob e o blob come ele. Porque o Noturno da nossa era, ele. Eu não sei hoje em dia se ele ainda tem. Mas ele tinha essa limitação, né? Ele não conseguia se teletransportar pra onde ele não conseguisse ver. Sim. Ele precisava ter uma visão daquilo pra onde ele estava indo, que senão dava errado, podia dar errado. E ele tem, tipo, ele tem toda essa extensão de poderes, né? Que ele nunca chegou ao limite, ele nunca chegou a tirar todos os poderes dele. E a gente vê ele usando como na era do Apocalipse, né? Nessa realidade alternativa dele. Porém, tem um erro que eu não sei se vocês já. Não sei se vocês vão raciocinar, assim, lembrar desse erro. Mas tem naquele comecinho, quando a Lilandra chega lá nos X-Men, lá na fase do Claremont, lá nos anos 70, 80. Quando a Lilandra ela chega até o Xavier, eles encontram pela primeira vez o Império Shi'ar. Aí ele vai salvar a Lilandra, aí ele se teleporta com ela. Aí é a primeira vez que ele se teleporta com algum personagem. É que ele mesmo fala ali. Assim, a primeira vez que eu me teleporto com alguém, ainda bem que era a princesa Lilandra e ela é bem magrinha, porque eu consigo teleportar com ela. Aí passa essa cena. Aí, mais recentemente, quando o próprio Claremont escreveu nessa série do Noturno que teve esses anos atrás, que eu acho péssima, tem ele lembrando da primeira vez que ele se teleportou, que foi no circo, quando ele salva a Amanda, né? Ah, a Wanda pobre? Isso, daí ele abraça ela e os dois se teleportam e ele fala assim, primeira vez que eu uso meus poderes. Tipo, não faz sentido, sendo que, sabe? O Claremont mesmo escreveu, eu não lembro o que ele escreveu. Ah, acontece bastante, né? Ah, É a idade. coitado. O Claremont tá velho, né? Se a gente conseguir sobreviver ao Bendis, que não leva em consideração o que ele escreveu numa edição anterior, o O Claremont Bendis lembrar de uma edição de 30, 40 anos atrás. Então, aí que fica a questão. A primeira vez que o Kurt se teleportou, ele usou os poderes com alguém ou não? Não sabemos. Tararã. Menção honrosa ao Noturno do X-Men 2, né? Nossa, sim, uma das melhores cenas de filmes de X-Men até hoje. Eu acho engraçado que a Mística, nem nesse filme, mas lá na segunda leva de filmes, no Apocalíptico, ela não percebe que o menino é filho dela. Sabe? Ela Igual o foge, Magneto lá ela com foge o. com o demônio que se teletransporta. Ela encontra o menino demônio que se Ela sabe, teletransporta. ela Ela sabe sabe. que ficou grávida. Ela não interage, Não, mas ela sabe que é filho dela. ela não quebra nem aquela olhadinha pra câmera assim, quebrou a quarta parede. Eles sempre esquecem que tem mãe, que tem filho. Porque quando ele tá fugindo, ele pega e fala assim: a gente é bem parecido, a gente é azul. Aí ela olha com aquele tom de. Rola esse negócio, rola essa interação de nós nos parecemos no filme. Só que nem nos quadrinhos a Mística nunca teve, nunca buscou uma ligação com o Noturno. Muito pelo contrário, ela desprezava ele. Não, mas nos quadrinhos a gente sabe da ligação. A gente sabe que existe. Nos filmes não tem uma linha. Eles não conseguiram escrever uma linha no roteiro pra. Tipo como o Coisa falou do Magneto e o lá do Pietro, né? Mas, Lucas, a gente tá falando de uma produtora que a Halle Berry teve que bater o Oscar na mesa pra falar que ela não iria fazer uma personagem que tem capa e não voa. O que você espera de uma produtora dessa?
Novos mutantes. Novos mutantes brancos. Novos brancos mutantes. Então, gente, HQs importantes aí pra Noturno. Nenhuma. Próximo. Não, a fase do Claremont. Lê a fase do Claremont, principalmente a fase do Byrne ali. Eu acho que é a principal, porque ele tem as HQ solos dele, mas não tem destaque. Aquela fase horrível que ele lidera os X-Men junto com o Anjo. Com aquela roupa de... Não, com o Homem de Gelo, na época da roupa de couro. Corra disso, é horrível. Ah, tem aquele X-Men de Size que saiu agora também, do Hickman, essa mais recente. Tipo, não é focado só nele. Não é focado nele, mas é uma história dele, tipo... Ele tava em Excalibur também, não tava? Ele é o líder do Excalibur. Ele é o líder da equipe. Sim, Excalibur. E o X-Men da Jean agora, o X-Men Red. Não, e se você quiser rir, se divertir, tem Amazing X-Men e aí é a revista solo do Noturno, que deu pra gente o melhor mutante de todos os tempos, Scorpion Boy. Tem também, ele teve uma mini era do X-Men também. Eu não cheguei a ler, mas eu sei que ele teve. E Segundo Advento, Sim, né? como ele some, não é? Uma coisa assim, rola um negócio com a igreja, com uma seita, não é? Eu não sei, eu só sei que teve na era do X-Men agora. Eu lembro dessa mini, mas eu não lembro o nome também. Mas enfim, para ler material bom do Noturno, como o João falou, tem que ler material do Claremont. Ninguém escreve melhor o Noturno do que o Claremont. Acho que ninguém escreve melhor X-Men do que o Claremont. Eu acho que, inclusive, os 3 personagens que a gente vai falar agora, a Jean, o Noturno e a Tempestade, os 3 foram melhores escritos pelo Claremont. Eu acho que a mesa não devia nem se chamar Primavera, devia se chamar Claremont. Porque o cara, tipo, estabeleceu esses 3 personagens da franquia. Antes de passar pra Ruiva, menção honrosa pra animação dos anos 90, que tem um episódio do Noturno que faz até o Wolverine baixar o joelho e orar na igreja. Muito bom esse episódio. Sim, é um episódio muito legal. E X-Men Evolution também. X-Men Evolution aí tá bem legal. Com certeza. Ele é o alívio. Não alívio cômico, né? Ele é mais divertido, é um personagem bem mais. Sei lá, mais solto, mais carismático. A questão religiosa não é retratada nesse desenho, mas a questão da aparência é bem retratada. Ele é BFF do Ford Kids, né? E tem um relacionamento com a Wanda, né? Algo assim, né? Rola uma pentada. Não, ele flerta com a Dinamite. É a Amanda Sefton lá, que ele namora. Tem um episódio dele e da Wanda, vivendo altas aventuras de casalzinho. Wolverine e os X-Men, ele Não, sai gente, com a Wanda. no Evolution realmente tem. Depois que o Magneto dá aquela lavagem cerebral lá, mexe mental faz na Wanda, aí tem uma história de. Uma história de viagem, tipo Logan, dele e da Wanda. Aí rola um maior climazinho, etc. Não lembro, não. Não lembro disso daí, não. Eu também não lembro, do não. outro. Porque eu sei que naquela HQ dos Exilados tem uma personagem chamada Noturna, que é uma filha dele com a Wanda. Sim. Sim. Existe essa ligação dos personagens na HQ. No desenho animado eu realmente não me lembro. No X-Men Evolution, ele era parzinho da Tabata, da Dinamite. Tinha aquela Amanda, lembra? A Amanda também, a Amanda Sefton. Ela também é par dele lá. Tinha uma humana, né? Aleatória. É, essa humana. Que nas HQs ela é uma feiticeira. Isso, essa mesma. Que inclusive é quase irmã dele, né? Alguma coisa assim. Foi criada junto com Não ela. lembro o parentesco dele. Então é isso, mas alguém tem alguma colocação a Eu fazer acho que a gente sobre... não comentou muito sobre os poderes, né? Tipo, que fora o teletransporte, ele tem camuflagem nas sombras, ele pode ficar invisível, visão noturna. Excelente Ele é acrobata. invisível Né? a aparelhos eletrônicos, né, quando tá na escuridão. Sim. Pelos dedos, né? Ele é um excelente acrobata, né? Ele consegue também, tipo, o mesmo poder do Homem-Aranha, né? Tipo, um dedo adesivo de conseguir andar na Sim, parede. ele pode Sim, ele escalar as consegue andar pelas coisas. paredes. Mas o mais interessante é o teleporte também, porque ele tem aquele negócio que ele não só se teleporta, né? Ele passa pelo... Uma dimensão, né?
ele atravessa por uma dimensão. Eu já acho isso muita viagem. Tipo, eu já acho que isso, tipo, é um bagulho, tipo, muito doido. Que uma pessoa, um escritor cria, aí, tipo, ninguém mais fala disso. Aí, tipo, fica isso. Largado. Isso ainda dá mais ênfase no aspecto demoníaco dele, porque a dimensão é cheia de enxofre, né? Então sempre que ele teleporta, fica aquela fumaça com cheiro de enxofre. Ah, sim, é como uma porta que se abre, uma porta que se fecha, né? Sim, e dá mais uma ênfase na treta demoníaca dele. Gente, o episódio que eu falei se chama O Sapo, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. É o episódio 37, X-Men Evolution, terceira temporada. Ah, que o Groucho tá junto. Isso mesmo. Eu acho que eu lembrei. Agora que você falou do sapo, eu lembrei porque o Groucho tinha crush na Wanda. Na Wanda também. Aí rola essa brincadeirinha aí de triângulo amoroso no episódio. Aí o Kurt é o guarda-roupa, né? Daqui a pouco vão estar os héteros falando que tá no armário. Já viu? Mas acho que é isso, né? Mais alguma colocação sobre o Kurt? Acho que não. É um personagem muito querido, é um personagem que acho que poderia ser mais aproveitado. Tem uma liderança muito boa. O Kurt é tipo a Shakira, né? Tipo, sem haters. Não conheço ninguém que aponta pro Kurt e fala, nossa, eu detesto ele. Porque eu não gosto de cristão. Cristão tem mais que se fuder mesmo. Ah, mas o Kurt não é hipócrita. Ele é um... A religião é o câncer do mundo. Ah, isso eu concordo. Então, falando de câncer, Jean Grey. Ah! Então, gente, eu vou defecar e vocês podem começar a falar aí da Jean Grey. Não quero falar, não tenho muito o que falar dela, não. Tempestade. Vai, João. Jean Grey. Olha lá, João até caiu no momento. Claro, não quero falar de Jean Grey, não. Vou embora. Quer que eu fale da Jean Grey? Então, Tá, eu vou falar. foi criado em 63, morreu em 65, 63, 67, 68. E continua morrendo até hoje. Tipo, ela foi criada genericamente pelo Stan Lee, né? Quando ele criou as personagens femininas na época. Tinha ali a Jean Grey, como a garota Marvel, né? Porque até então ela era garota. Você tinha homens, né? Tipo, Homem de Ferro, Homem-Aranha. Por mais que o Peter ali naquela época ele fosse menino, ele era homem. Agora, você tinha Garota Invisível, porque até então a Susan Storm ela não era mulher invisível, ela era garota invisível. Você tinha ali a Garota Marvel, porque ela era uma menina. Você tinha ali a Vespa também, que era uma outra personagem. Então, geralmente, a Jean Grey, ela era aquela genérica criação do Stan Lee de personagem feminina. Tudo bem, a gente não pode julgar o cara porque era o contexto da época, né? Estava nos anos 60. Então, não debatia muito do poder feminino na época. Uma loira, uma ruiva e uma morena. São as três criações dele. Tipo aquela. E ele, na verdade, eles tiveram várias criações de personagens ruivas, né? Porque você tem ali os casais, os pares perfeitos ali tipo, você tinha a Viúva Negra, você tinha ali Mary Jane. a Mary Jane, a Pepper Potts, né? Então, tipo, quantos personagens ruivos ali o Stan Lee não criou, né? Eu acho que ele tem fetiche em ruivas. Eu também acho que ele tinha um certo fetiche ali, né? E naquela época ela era basicamente a dama que precisava ser salva. Por mais que ela tivesse um certo potencial, ela era mais fraca na época, ela não tinha poder suficiente. E ela era, tipo, bem genérica. Tipo, essas três personagens, tanto a Vespa quanto a Mulher Invisível e quanto a Jean, elas eram super genéricas, elas não tinham nada de especial. E ela só ficou interessante quando ela entrou no run do Claremont, né? Porque tanto é que ela sai e depois ela volta como Fênix, né? Ela morre, aí ela ressuscita como a Fênix. Aí sim a personagem ganha uma importância. E a Jean, junto com a Tempestade, são as duas personagens femininas mais importantes da editora Marvel. Tipo, sem condições. Por mais que eu não ache a Jean tão legal, assim, sou muito mais fã de personagens como a Emma Frost, que ela tem uma dualidade, assim. Eu acho a Jean um pouco sem graça, porque ela sempre viveu às sombras de personagens como Wolverine e Ciclope. Ela sempre precisava ter um par romântico. Só recentemente, quando ela morreu, aí agora recentemente, quando ela retornou, ela foi retratada como uma personagem individual, né? Sem precisar depender do Ciclope ou depender do Wolverine. Eu acho que ela funcionava muito mais quando ela estava morta do que quando ela estava viva.
quando ela tava, tipo, quando ela morre lá no run do Grant Morrison, né? Eles ficam um tempão lá, mesmo com a Emma junto com o Ciclope, ficavam relembrando lá, mas tinha a Jean, mas ele casou com a Ruiva, ele não casou com você. E ela funcionava muito mais como a ideia, né? Como o conceito de Jean Grey, porque ela sempre foi aquela personagem boa, né? Ela é sempre aquela mocinha incorruptível, igual tipo, a Tempestade tem uma personagem muito boa também. O Noturno tem um personagem muito bom, eles são personagens realmente que têm aquela moral carregada dentro deles, né? Aquela ética sancionada. Então, a Jean sempre foi essa personagem mais tudo é bom, tudo é bonito, nós não podemos ferir as pessoas e não sei o que, não sei o que lá. A Jean que eu achei mais interessante recentemente foi a que está escrita na X-Force que está sendo lançada agora. Ela tá mais interessante. E eu acho que a melhor Jean Grey de todas foi a Jean Grey do Tom Taylor em X-Men Red, né? X-Men Equipe Vermelha. Foi a melhor de todas. Então, é basicamente isso. A Jean, ela é uma personagem extremamente poderosa, né? Ela não tem como falar que ela não é poderosa. Mas eu não acho que ela seja uma personagem, assim, tipo, tão legal. Lógico, ela tem uma base de fãs, tem personagens, assim, que adoram ela, né? Tipo assim, como tem personagens que adoram a Emma. Porém, eu não acho que a Jean substitui a Emma, também não acho que a Emma substitui a Jean. Cada uma tem seu espaço ali no Elas são quadrinho. o yin e yang, na verdade. Elas são um oposto da outra. Por isso que elas funcionam muito bem juntas. Eu também concordo. Acho que elas funcionam realmente muito bem juntas. E a gente até viu isso, né, na Giant Size da Jean com a Emma, que as duas estavam também juntas, elas estavam trabalhando muito bem. Sim, E elas. felizmente passou a época de rivalizar as duas, que qualquer coisinha tava botando uma contra a outra. Rivalidade feminina, né? Que o pessoal adora colocar, ai, porque Jean, porque Emma. Cara, são duas personagens, eu acho que as duas personagens são incríveis. Como eu disse, prefiro a Emma, mas é por questões pessoais. Tem pessoas, tem uma base de fãs que gosta da Jean Grey, então não tem como você falar que ela não é um personagem Não, adorado. uma base gigantesca, né? Tipo assim, querendo ou não, como você falou, Lucas, ela, por mais que a Tempestade tenha mais papel de liderança, um papel mais presente como os X-Men como um todo, a Jean, como você disse, tipo assim, ela virou praticamente um ideal. Ela foi a primeira mulher. Pra mim, ela que o sonho do Xavier, pra mim, é ela quem mais representa. Tipo assim, é aquela questão da bondade, ela representa, por mais que ela não seja, porque a gente tem as suas nuances. Por mais que, como o Lucas falou, ela tá sempre sendo trabalhada nessa questão. Nunca é, tipo, só sobre ela. É sempre com alguma coisa relacionada ao Scott ou com o Wolverine. Assim, nunca é só ela. E também tem a Fênix, né? Que acaba também sendo uma bengala na vida dela para sempre. A questão dela com os filhos do futuro, e ela não aceita, tipo, ser a mãe da Rachel, porque ela não pariu a Rachel, tipo, por mais que seja de outra realidade, por mais que esse conflito dela com ela, de, tipo assim, de aceitar aquela pessoa que tá ali na frente dela, tipo, com o nome dela, com os poderes dela, com as feições dela, ela aceitar aquilo ali, tipo. Ela é uma personagem, tipo, com as nuances dela. Só que ela fica muito lembrada daqui. A própria franquia gosta de lembrar dela assim. Sim, ele deixou a personagem interessante, porque ela era uma clichê, né? Mais do mesmo, e ela transformou ela numa coisa interessante, né? Numa personagem extremamente poderosa, extremamente importante, né? Porque você tinha ali a Tempestade, que era a primeira líder negra, que era extremamente poderosa. Ele também quase transformou ali, ela tinha um certo de. A Tempestade tem um episódio lá onde que ela tá com os poderes lá quando ela tá no Castelo do Destino. Ela quase passa pela mesma questão ali da Fênix Negra. Então ele escreveu as outras personagens para mostrar que elas tinham poderes suficientes para acabar com todos ali. Elas eram as mais poderosas dos X-Men, né? Sem dúvida. E, lógico, a Jean, ela é basicamente uma deusa, mas é por causa da entidade cósmica. Mas sem a Fênix, ela também é uma personagem extremamente poderosa, né? E aí a gente entra na questão mais recente, né? Que teve a Jeanzinha, né? Que foi trazida do passado. Porque quando o Fera ele volta pro passado e traz os X novinhos, né? Por aquela questão de, porque nós precisamos mostrar pro Scott como ele era anos atrás. Tipo, nossa, Que super ideia nada a ver pra bosta. trazer eles, né? Que ideia podre, ainda coloca a culpa no Homem de Gelo. O Homem de Gelo tava zoando e o cara foi lá e fez, né? Aí trouxe, porque o ideal do Xavier quando vocês eram crianças. Aí tá lá aquela Jean, eu acho ela extremamente chata. Eu preciso te lembrar de quem você era, e para isso eu vou trazer o seu eu do passado É, pra fuder com a linha cronológica de tudo. Fera sendo fera, né? sim, porque sim, né?
E daí ele traz essa Fera Jean, sendo que eu acho fera. eu acho ela extremamente inconveniente, porque ela faz muita coisa nada a ver. Ela adora entrar na mente alheia dos outros e ficar contando pra ela o segredo das pessoas, né? Oi, Bob. Um exemplo daí, o Homem de Gelo. Outro exemplo que ela entrou na cabeça do Magneto, entrou na cabeça do Ciclope. Então ela fica ali na cabeça dos outros, tipo, alheio, sabe? Ela não pede permissão e sai lendo a mente dos outros, né? Daí ficam aquela. Porque ela é mais poderosa do que a Jean mais velha. Isso não faz nem sentido. Não, e ela tira poderes novos, né, por causa disso. Tipo, ela é mais poderosa do que a Jean mais velha. Isso não faz sentido, mano. Isso não tem nexo. Como Lá que ela é no mais poderosa do julgamento da Jean Grey surge o poder dela virar uma entidade fantasma psionico rosa que espalha energia explodindo as. Sei lá, uma viagem, um novo poder dela. Inclusive, nessa saga que eu falei que eu ia comentar, cara, essa saga ela é ridícula, porque, primeiro, o Gladiador tá ali como magestor do Império Shi'ar, né? Ah, nós vamos acabar com a Jean Grey porque ela voltou. Primeiramente, eles já acabaram com a Fênix anos atrás, eles já sabem que o problema já foi resolvido. A Jean Grey já voltou depois disso, sabe? Ela morreu ali como Fênix Negra, né? E depois disso ela voltou, ficou anos e anos e anos viva ali. Depois ela morreu e agora ela voltou do passado. Ai, porque nós temos que pegar essa menina e matar ela, porque senão a Fênix vai vir. Tipo, Não, não eu faz acho que sentido. o pessoal do Império Shi'ar tava entediado, tava anos e décadas sem ter o que fazer. Ah, vamos lá causar com o X-Men pra ter assunto no final de semana. Cara, não faz sentido porque o Gladiador, ele lutou nessa guerra lá né, tipo, ele lutou contra os X-Men aquele conflito da Lua que tem entre os X-Men e a Guarda Imperial. Ele sabe o peso que tiveram, né, por conta da Jean, ele sabe como que funciona a Jean, sabe como que funciona a questão da Fênix. Então, por que que eles foram caçar ela, sabe? Tipo, não tem o menor nexo essa saga. Ela é ridícula. Ela não devia existir porque ela não tem necessidade, sabe? Nossa, essa saga foi péssima. Não tem nexo. Até porque se existe Império Shi'ar hoje, foi porque a Jean salvou eles. Sim, No sacrifício da Jean, que pra mim a primeira morte dela é muito bacana, é muito bem feita. Tipo, ali, aquela morte por amor, tipo, aquilo ali, tipo assim, hoje a gente vê como um clichêzão e realmente é. Mas aquilo nos anos 80, tipo, a principal aliada virar inimiga e no final se sacrificar. Poxa, aquilo ali, pô, uma criança nos anos 80, início dos anos 80, tipo, aquilo ali devia ter sido como um ouro. Tanto que é uma das sagas mais respeitadas hoje em dia, tipo. Você pode passar por cima de um monte de coisa, mas isso ainda é lembrado, sempre vai ser lembrado. Saga da Fênix Negra sempre vai estar marcado ali. Tipo, daqui a 30 anos o povo ainda vai estar falando dela, vai ler E ela. fazendo um novo filme nada a ver com a saga. A saga em si já tem quase 50. Tipo, daqui a 100 anos ainda vai se falar disso. Se ainda houver X-Men, se ainda tipo, é o básico. Se você vai ler X-Men, se você gosta da franquia, você tem que ter lido Saga da Fênix e Saga da Fênix Negra. É muito bom, é muito bom. Eu não li não, tá, gente? Que isso? o quê? Olha, você devia ler. Falando em Fênix, agora vai ter uma nova fase dos Vingadores, que eles vão entrar no torneio de artes marciais do Dragon Ball Z para ver quem vai ser o novo receptáculo da Fênix. Eu fico imaginando, a Fênix, uma entidade cósmica, tem nada melhor para fazer do que ir para um planeta fudido que nem a Terra buscar receptáculo, sabe? E detalhe, a gente continua com a hipocrisia dos Vingadores. Porque em Vingadores vs X-Men, quando a Fênix estava voltando, eles não, a Fênix não pode ficar, porque ela vai dar merda, vai dar merda. Agora eles estão lutando entre eles pra ver quem vai ficar com a Fênix? E a Fênix sempre veio, voltava, vinha, voltava, eles cagavam pra menina. Foda-se, sempre foi. Vingadores sendo Vingadores. A Jean morreu, depois a Fênix assumiu como hospedeira da Fênix e ela controlava extremamente bem. Nunca foram atrás da Rachel, né? Nunca foram atrás dela. A Jean voltou a ter os poderes da Fênix. E o Wolverine lá no meio, tipo, o Wolverine viu tudo que aconteceu depois da franquia, né? Tipo, depois que a Jean morreu, depois que ela ressuscitou e tal. Ele sempre viu e nunca falou nada, sabe? Tipo, ai, nossa, porque eu sei que tá vindo aí a Fênix e vai destruir o mundo. Eu vi quando aconteceu isso com a Jean. Cara, não faz nem sentido.
Porque quando ela morreu depois na fase do Grant Morrison, ela tava ali com os poderes da Fênix de novo. E vale ressaltar também que a Jean, que ela morre ali na saga da Fênix Negra, é um clone, né? Tipo, que foi criado quando ela morre na Bahia lá. Eu particularmente considero como se não fosse um clone, como se fosse a própria Jean. Tipo, eu particularmente, porque eu acho nada a ver história de clone. Tipo, só pra tirar Porque os na pesos verdade da Jean, né? não era nenhum clone, era a própria Fênix que criou aquele corpo ali das memórias da Jean e tava vivendo como se fosse ela. Até aquele embate icônico lá, né, de Jean versus Emma, lá da saga da Fênix Negra, aquilo não era a Jean, era a própria Fênix. No universo infinito, uma força essencial da criação, uma entidade cósmica, tem nada melhor para fazer do que desde a pré-história, que tem os Vingadores pré-históricos agora, né? Ficar indo no corpo de uma mulher ruiva, indo nessa linhagem, sabe? Não tem, sei lá, parece que o universo não é infinito de possibilidades, sabe? Ficar repetindo a mesma tecla, que saco. Por mim, tem que esquecer a Força Fênix, sabe? Botasse na Marvel. Está proibido escrever histórias com a Fênix daqui por diante. Foda-se Cantiquire, a filha da Grey, os caralho a quatro, quinteto. Não vai ter mais história. Quem vive de passado é museu. É até bom que estão passando ela ali pros Vingadores, que talvez a gente não veja a Fênix na era Hickman, né? Desde que os Vingadores viraram as estrelas da editora, eles sempre tentam fazer as mesmas coisas que fizeram os X-Men dar certo, eles conseguem retratar, porque os Vingadores, eles sempre foram eles eram a maior equipe, a principal equipe da Terra, etc. Mas os X-Men eram quem mais vendia. Até hoje, né? Até hoje, né? Porque agora voltou. Quem começou com essas sub-equipes foi os X-Men. Que antes tinham só Vingadores e os X-Men. Aí depois criaram os Novos Mutantes, aí foi tendo outras equipes, etc. Logo, aí depois estreou eu não sei se estou falando uma besteira. Mas Vingadores da Costa Oeste veio depois. Eu não vou saber dizer, mas eu acredito que deva ser, porque essa questão de sub-equipes é realmente bem X-Men mesmo. É bem X-Men, sabe? Essa situação de ter sub-equipes dos Novos Mutantes, depois viram o X-Force, e etc. E tentam fazer isso até hoje com os Vingadores. Só que, infelizmente, os personagens nunca tiveram o carisma que os X-Men têm dentro do universo das HQs. Podem ter os filmes que for, a bilheteria que for, isso pra mim não quer dizer absolutamente nada. Eu, particularmente, não gosto dos filmes da Marvel Studios, eu acho eles chatos, mas é aquilo, né? Eles querem dinheiro, então, e querem histórias para contar. Então, não se surpreendam se a Fênix for inserida no universo dos Vingadores, para daí surgirem os X-Men no universo Marvel. Isso é uma ideia. Pode ser. Porque fizeram aquela HQ Era de Ultron, que foi horrível, somente para ter o filme. Aquela HQ, ela foi, tipo, planejada, né? O Bendis estava escrevendo, aí na metade da HQ ele saiu e largaram para outro escritor e cagou tudo o negócio. Porque a gente sabe que, assim, o Bendis, ele escreve uma história, assim, que é gostosa de ser lida. Ela não tem pé nem cabeça, não segue cronologia, não segue porra nenhuma, mas ela é uma história que você lê e você fala, tipo, ok, sabe? Você se diverte lendo. Agora colocaram no final da história, tipo, meio bosta, sabe? O Bend só funciona para mim para minisséries ou arcos fechados. Se ele for trabalhar em Ele fez bem no Miles Morales. Ele fez bem também na Jessica Jones. O Demolidor dele também é bacana. Tipo, o Miles, ele criou o personagem praticamente. E na Jessica Jones, Luke Cage, por exemplo, ele pegou um personagem que estava meio apagado assim e pôde criar em cima dele sem se comprometer com o passado, sabe? Mas ele tinha o Demolidor. O Demolidor tinha uma puta de uma carga. Ele tem a fase dele do Demolidor. Ela é uma das melhores, se eu não me engano. E o Demolidor já tinha sido estabelecido pela a Innocent e o Frank Miller. Então, assim, ele soube escrever. É que hoje em dia ele tá muito cansado. Eu acho que ele tá de saco cheio, sabe? Quem tá escrevendo Superman lá? Falam que tá uma bosta a série. Já tá rico, já pôde de rico, quer se esforçar pra quê? Eu faria o mesmo. Que assim, o começo da fase deles dos Vingadores, eu acho legal, sabe? Eu acho uma fase divertida. Tipo, não é nada, tipo, sensacional, assim, maravilhoso. Mas é uma fase, assim, que vale a pena ser lido. Porém, hoje em dia, ele tá escrevendo uma história muito no automático. o início dele dos Vingadores é bom, porque tipo assim, caga por que isso aconteceu antes, se cria toda
nova mitologia, e em cima disso é como se fosse um retcon ali dos Vingadores. Basicamente um retcon. O problema dele é que ele escreve diálogos que ficam parecendo que todo mundo falando a mesma coisa. É tipo aqueles diálogos do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Nossa, o quê? O que você disse? O quê? Ah, é. Vai ter não sei o quê. Ah, vai ter o quê? Isso mesmo. Ah, nossa, que legal. É tipo, fica aquele. É um diálogo meio cotidiano, tipo, um diálogo meio normal pra gente, mas é que até então ninguém tinha feito isso nos quadrinhos, né? E ele que acabou criando esses bem diálogos, né? Poderes dela, a gente meio que engloba tudo que engloba telepatia, né? Projeção astral, projeção mental, controle de A mentes. telepatia e telecinese, né? Telepatia ômega e telecinese. Não, e por que telepatia é o único que tem 2 ômegas? Não foi explicado. Ainda. Talvez eu acho que os dois tenham poder no mesmo nível. Que por mim botava a Emma Frost como ômega e a Jean a gente fingia que não existe mais. Ah! Não vou discordar. Porque, ela também, como Fênix, ela tem basicamente tudo, né? Acho que é poder limitado, super força, super resistência, manipulação molecular. Acho que Pirocinese. a telecinese dela sem a Fênix já é molecular, né? A telecinese dela. Eu acho que ela tem os momentos lá, né, de pico que ela conseguia usar a telecinese molecular. Roteirismo, né? É, bem isso. É isso, tipo, campo de força, Scott me ajuda. Morrer, ressuscitar, né? Acho que esse é o Morrer clássico. e ressuscitar, esse é um poder. É a mutação terciária dela. Ah, outra questão importante também que a gente não pode falar da Jean e não falar dela são o clone, né? A Madeline. Madeline, que acabou sendo. Tava tendo destaque ali Um satânicos, né? em Hellions. É uma das minhas personagens favoritas. Ela vai voltar agora, né? Ela já voltou e eu acho que já tá acabando o arco dela. Eu acho que vai continuar ainda. Mas tá legal, eu achei bacana, tipo, o jeito que ela aparece. Porque ela sempre foi meio psicótica, né? Ela nunca teve uma identidade própria. E ela tá tratando um assunto lá que, tipo, como ela era um clone, né? Um clone da Jean, Krakoa nem convidou ela pra. Nem lembrou dela, assim, na hora de fazer os convites para os mutantes irem pra Krakoa. Ela tá bem puta por causa disso. É, tipo, chamaram o Sinistro, não chamaram ela. Então, leituras obrigatórias para Jean Grey. Saga da Fênix Negra. Acho que é o mesmo caso do Noturno. Tudo que Claremont põe a mão que a Jean tá viva. E todas as edições que ela continua morta. Ah, é. São a melhor época dela. A fase do Grant Morrison, Sim, a fase do que Grant ela morre ali Morrison. também, né? Ela acaba morrendo ali, mas ela acho que é uma fase legal. A ressurreição dela mais recente, né, que teve. Tem a fase da Jeanzinha também. Tem um volume lá da Jean Grey, escrita pelo Dennis Hopeless. Tem o X-Men Red, que eu acho que é o melhor. E ela tá legal na fase recente do X-Force. Tipo, Sim, ela tá sendo bem trabalhada. sim, e ela tá nesse poliamor, né? A minha fase favorita da Jean é na X Factor, do primeiro X Factor, que ela atuava com os 5 originais. Tem a da Lois Simons. Isso. Que tem aquele. Que eles são aliados do governo, mas aí eles são tipo caça-mutantes, só que eles não caçam mutantes. Eles resgatam mutantes, né? Eu acho ela. É logo assim que ela volta, né? Ela é encontrada no casulo pelo Quarteto Fantástico. Eu acho essa fase dela muito legal. E eu acho Inferno também. Eu acho, tipo, que ela tá muito bem ali. Aquele reencontro dela com a Tempestade, tipo, aquele abraço das duas. Eu achei que você estava morta, eu também achei que você estava morta. E as duas equipes, uma brigando contra a outra. Depois do abraço das duas, eles param de brigar. Aí depois as duas equipes lutando juntas. Eu acho que isso vale ressaltar também a amizade que as duas têm, né? A Jean e a Emma, a Jean e a Aurora, né? Elas têm
amizade realmente muito forte. Ah, sim. Que atualmente é muito pouco trabalhada. Sim. Por mais que elas estejam no conselho juntas, né? É bem mais vago. É porque a Tempestade já cansou, né? Tipo, a Jean fica morrendo toda hora e tem que ficar. Oi, querida, que saudade! Você morreu semana passada. Sem tempo pra você, Branquelo. Eu acho que ela volta e já abraça ela, né? Tipo, a primeira personagem que ela abraça é o Aurora, né? Nesse último retorno, se eu não me engano. Gente, quantas vezes a Tempestade já beijou o Wolverine? Não, eu não quero falar sobre isso, não. Vamos deixar pra depois. Então, considerações finais sobre Jean Grey. Eu acho que ela representa o sonho do Xavier. Tudo que o ideal mutante, aquela coisa de coexistência. E dentro da equipe, ela é aquele elo, tipo... Nossa, a Jean Grey, a querida. A personagem. Popular. A popular, né? Aquele... Aquela fantasia de nerd branco de apartamento de 13 anos. Ai, ruiva, ruiva. É uma coisa que, tipo, sempre tratam ela como o coração ali dos X-Men, né? Eu acho que é isso que ela é. Ela é mais uma coisa simbólica ali. E a própria mesa Primavera é isso. É a representação dos X-Men. A Tempestade é a força, a Jean é o coração e o Noturno é a esperança. Pra mim são os três mutantes que, tipo, representam os X-Men. Sem vacilar, porque a Tempestade abdicou, tipo, de muitas coisas na vida dela pela liderança dos X-Men. O Noturno, aquela questão da fé dele ser o religioso. E a Jean, um sacrifício, né? Tipo, ela tá disposta a perder a vida dela. Que não tem mais valor a vida dela, né? Já desgastou, gente, morrer. Quando você pega e tira esses três, eu acho que os X-Men todos ali meio que flertaram um pouco com o lado sombrio, né? Tipo, eu até colocaria o Colossus, mas ele já foi possuído também por outras entidades também. Então, eu acho que são os três, assim, que realmente são incorruptíveis, né? Pelo menos até o momento. Uai, a Jean foi a incorruptível? Mesmo corrompida, no final, ela abdica da vida dela. Sim. Mas isso depois de ter feito uma bastante merda também, né? Mas depois tiraram o peso dela e colocaram na Fênix, né? Como se fosse um clone. Sim. Não foi a branca, foi o fogo. Mas, cara, ela é de fato a mulher da franquia. A figura feminina da franquia é a Jean Grey. Tanto que, viva ou morta, Jean Grey é Jean Grey. A gente gosta disso? Não, mas a gente tem que aceitar. Não, minha opinião é que já tinha que ter deixado de existir, não ressuscitar mais. Quem vive de passado é museu. Tem 1000 personagens novos aí na franquia. A gente não merece ficar punhetando personagens de 60 anos de idade. Já fez o que tinha que fazer, já mandou a mensagem, já fez esse papel. Bom, então, vamos lá. Tempestade, vulgo Aurora Monroe, vulgo Deusa, foi criada em 75 pelo Claremont. Ela é uma fusão de dois personagens que ele tinha idealizado para DC Comics. Ele juntou as duas e criou a Tempestade na Marvel, na concorrente. A Tempestade ela é introduzida na franquia na HQ Gênesis Mortal. Gênesis Mortal? É Gênesis Mortal, né? Ah, meu Deus. Enfim, naquela edição histórica. E é basicamente isso. A primeira heroína negra da Marvel. E a Tempestade, no início, ela é introduzida nos X-Men antes, na verdade, né? Eles têm um encontro com ela na África. Depois ela é convocada para a equipe. E ela é tratada como uma deusa no Quênia. Ela vive no meio das pessoas, ela leva chuva, né? Quando as pessoas estão passando necessidade com seca. E ela é introduzida na sociedade de Nova York dos anos 70. E encontra a Jean Grey, uma irmã, naquele
um apoio para ela se introduzir ali. E não demora muito após os eventos de Fênix Negra, a saída do Ciclope. É ela que assume a liderança dos X-Men. Isso, se eu não me engano, em 76 ou 77. E ela encontra muita resistência, principalmente do Wolverine no início. Ele é contra ela assumir a liderança por ela ser uma mulher. E depois ela passa os próximos 50 anos dando os pega nesse cara machista. Né? Mas ele depois... Quem nunca errou, não é mesmo? Tanto que ele respeita muito a Tempestade. Até mesmo um pouco, se não me engano, na primeira missão deles. Que ela é posta em xeque, tipo... Ela tem que fazer alguma... Não é matar, não. É tomar uma decisão, alguma coisa assim. Que eu não vou me lembrar o certo. E ela se decide e ele contradiz ela. E ela fala, você quer a liderança pra você? Porque ou você toma pra você, ou então você segue o que eu tô mandando. Porque a líder sou eu. Se você não tá feliz, você sai. E ele bota a garra dentro do cu. Porque ela botou o pau na mesa. E assim ela conquista o que não deveria ser, né? Porque ele deveria respeitar ela em ponto final, porque sim. Mas ela acaba conquistando o respeito dele, né? E a Tempestade, e assim vai. Ela é a primeira líder. Eu pelo menos não tenho notícia de nenhuma personagem negra que tenha liderado uma equipe antes dela. E ela acaba virando uma referência dos X-Men, né? Ela faz parte da tríplice Alice, Ciclope, Wolverine e ela. Não, o Wolverine inserido depois, né? Porcamente, forçadamente. Mas ela vai ali galvando, seguindo em frente, né? Revezando entre ela e Ciclope. Assim, na volta do Ciclope para a equipe, eles têm um combate pela liderança dos X-Men, do qual ela sai vitoriosa. Vou ignorar o fato da Madeline ter manipulado a luta. Vou ignorar isso, mas a Tempestade venceu. O que importa é isso. Foda-se. Foda-se. Ela ganhou. E qual época teve? Eu tenho uma HQ em casa que é assim: Ororo, uma deusa sem poderes, que é ela e o Forge na capa. Então, o Forge, ele desenvolve uma arma que anula o poder dos mutantes. E quando ele vai atirar Não, minto. O Forge, ele desenvolve uma arma que anula poderes dos mutantes. E se eu não me engano, essa arma é roubada. Eles estavam enfrentando aqueles caras aquela aliança humana que queria acabar com os mutantes. Aquela coisa de sempre. E ela já estava com o moicano e tudo mais. O tiro é mirado na vampira. E a Tempestade se joga na frente do tiro e acaba sem os poderes. E ela passa por vários conflitos nessa época. Tanto que eu tenho essa HQ também, ela andando, né, Lucas? O Forge tem uma casa de vidro. Eles estão numa piscina, algo assim. Isso, ela se sente deslocada porque ela é a conexão dela com o clima, né? Essa ligação da Tempestade com o planeta é sempre muito bem retratada nos seus diálogos, né? Nos seus momentos solos. Essa questão dela com o planeta, dela sentir o clima. Ela é muito empata com o planeta, a relação dele é bem, bem próxima. E ela perde essa ligação e ela acaba se sentindo vazia. Porque ela estava acostumada já a conversar com o clima, a conversar com o planeta, a sentir. E ela se vê ali sozinha. E ela sente que ela não é mais ela. Tanto que ela fica, tipo, até ela depois meio que um complexo. Aquele complexo, não vou lembrar o nome agora, quando a pessoa se apaixona pelo malfeitor dela. Estocolmo, né? Depois ela e o Forge namoram. Mas o Forge também se sente muito culpado por ter desenvolvido a arma e etc. Depois ele consegue desfazer. Mas a fase dela sem poderes é memorável para caralho. Tipo, pra mim é uma das melhores fases da personagem. Ela sem poderes liderando os X-Men na fase australiana. Esse relacionamento com o Forge durou muitos anos, né? Durou, foi... Eles começam... Até aí no Man vs X-Men eles tiveram uma DR falando sobre o passado, sei lá o quê. Na verdade a Tempestade namorava com ele, mas a prioridade dela sempre foi os X-Men.
E ela deixava isso claro pra ele. Tanto que nos anos 90, quando eles terminam, ele pede pra ela deixar os X-Men. Ele pede ela em casamento e pra eles irem viver uma vida 2. Tipo, vamos auxiliar os X-Men, mas vamos, tipo assim, abra mão da liderança, vamos viver a nossa vida, não sei o quê. E, tipo assim, ele fala assim, ou você aceita ou a gente termina. E no final da HQ, ele indo embora do instituto e falando pro Ciclope que ele já sabia a resposta dela. Que ela ia ficar com os X-Men. Então, assim, a história da Tempestade é de muita abdicação. Por isso que depois desse casamento dela com Pantera Negra. Perfeito. Auge da personagem, melhor momento dela, rainha de Wakanda, o X-Men dava valor pra ela. Ela virou rainha da nação mais poderosa do intergaláctica, que o reino de Wakanda não fica só no planeta Terra, não. Ela volta a atuar dentro dos X-Men em 2008, se não me engano. O casamento foi em 2005. Em 2008 ela é reinserida dentro da franquia. Tem uma edição de Astonishing. Ainda tá casada com ele, mas que ela sai pra uma missão com os X-Men. O Wolverine pode estar em todas as HQs, né? Porque ela não pode. Essa fase eu não entendo dessa de Astonishing, porque depois que acabou o run do Joss Whedon, mostra ela chegando em Utopia. Não, nem Utopia ainda, não sei se eles já estão em Utopia. Mas tipo, ela chega da armadura, meu Deus, nunca vi uma deusa. Só que ela já tava nos X-Men antes, porque ela tava no Complexo de Messias. Sim, não faz sentido. É isso que eu nunca entendi, porque mostra aquele arco que ela vai com os Morlocks lá, não tem? Que ela vai pegar os diários lá do Mask. Porque, tipo, tem uma parte que ela vai com os Morlocks lá, não tem? Que ela encontra lá que eles perderam os poderes, daí a Skid está junto com ela, o Caliban entra com os X-Men, aí depois entra o Complexo de Messias. Aí depois mostra nesse daí que ela chega pros X-Men e a armadura conhece ela. Só que ela já tava com os X-Men ali, isso que eu não entendi. Quando a armadura tava na equipe principal, a Tempestade tava ali, né? Ela é reinserida na franquia 2 vezes. É isso que eu pensei. Não, tipo, eu acho que algum erro. Acho que o Warren Ellis, né, que escreve esse do Astonishing, cagou ali, nem prestou atenção no que tava escrevendo. Todo mundo queria, né, na verdade, escrever o Retorno da Tempestade. Tipo, ela voltou, tá. Ela não fez nada. Ela em Segundo Advento ela não fez nada. Tipo, ela tá lá, mas, tipo. Tanto que o retorno dela foi anunciado. Ela ganhou capa. A Marvel fez um pôster. Uma arte muito linda, por sinal. E depois ela volta de novo com um uniforme branco, cheio de miçanga pendurada. E ela só é desenhada com esse uniforme nessa série, né? Na outra série ela não tá desenhada com esse uniforme. Exatamente. É um uniforme desenhado para Astonishing. É para isso. E que a passagem dela é bem clichê. Tipo, ela fica trocando farpa com a Emma o tempo todo. Eu acho muito engraçado, tipo, essa interação das duas, porque a Emma dá umas alfinetadas nela, e a Tempestade fala que como ela tava com saudade disso, porque em Wakanda, só dela respirar, todo mundo tava reverenciando ela. Assim tem que ser, né? Deusa, rainha. Ninguém tentava contradizer ela. Não tinha branco falando merda o tempo todo, tipo Ciclope, Emma. Ela fala pra Emma, eu amo estar com você porque você é a única pessoa da Terra que me responde com franqueza. Porque em Wakanda eu falo todo mundo, meu Deus. Tipo, as interações das duas são muito gostosas de ler, porque a gente sabe que elas se dão bem. E a Emma fica pra ela, Vossa Excelência, a rainha gostaria de atirar um raio, a Vossa Majestade pode nos ajudar. Sim, tipo. Não é só porque você está diante de uma rainha. Pode falar comigo normal, eu sou rainha, mas eu trato você igual, tipo. Te trato igual gente. Muito bacana, é muito bacana. Tipo, eu gosto muito dessas interações delas. Pulando os anos 90, né? Passa os anos 80, a Tempestade volta com os poderes dela. Alguém quer falar sobre aquela série dos anos 80? Magia, Tempestade e Illyana, 4 edições. Essa não é a Tempestade do universo 66, é outra Tempestade, na verdade. A que ensina magia pra Illyana. Sempre ficou meio estranha essa questão mística da Tempestade, já que ela é uma sacerdotisa, né? Onde estão os poderes mágicos dela?
Na verdade, os cabelos brancos da Tempestade não são mutação, não fazem parte da mutação dela genética. É genética da família dela. A mãe dela não tem cabelos brancos, mas os ancestrais dela têm. Não, mas na gama de poderes dela, não tinha que ser algo tipo magia e Wanda, ter um poder místico além do Gen X? Sim, ela tem potencial místico, mas ela não desenvolveu, né? Não, mas porque você Ela não vê, desenvolveu. eu faço parte de descendências sacerdotisas africanas. Eu não tenho uma macumba assim pra jogar nas pessoas. Se você não aprendeu, você não sabe jogar. É. Não, eu tô falando, ninguém escreveu isso. Ninguém escreveu uma linha Mas disso. a Tempestade é um personagem que o Claro Emotion deu muito. Tipo assim, ele deu muita ênfase na Tempestade, porque ela tinha, além dos poderes dela, óbvio, ela tinha aquela questão de ser ladra, ela era uma boa... Habilidades furtivas, né? Isso, habilidades furtivas. Ela foi treinada em artes marciais pelo Wolverine. Ela foi treinada em atirar. O Claremont deu pra ela várias possibilidades. Então, tipo assim, ela não fica presa a só isso. E também tem a questão dos ancestrais dela, da África. Sim, ela não necessita dos poderes mágicos, né? Ela já tem os poderes dela que já são excelentes, já. Não precisa de mais. Ah, mas podia ser uma história, ser contada. Podia dar umas edições aí, uma saga. Ah, mas vai ficar mais no mesmo, sabe? Tipo, mais uma personagem mágica. Tipo, já tem um Não, núcleo mágico ali, que é mas ela realmente merece. lado aí a magia. Ah, mas ela já tem o poder dela já. Vai ficar misturando ela em outro núcleo. Eu acho que o núcleo dela já é muito bem explorado. Tanto personagem branco aí que tem um poder onipresente do cu, porque ela não pode ter. E eu acho que, assim, não é nem questão de trabalhar esses poderes. É tipo assim, a origem dela é essa. Tipo assim, por mais que o pai dela é um afro-americano, mas ele é nova-iorquino. A Tempestade é nova-iorquina. Ela nasceu em Nova York e numa viagem para o Quênia, ou vice-versa. Eu não me lembro se são eles. Eu acho que o acidente acontece no Quênia. Tanto que isso mesmo. Ela é criada no Quênia como órfã. Mas assim, existe esse background. A história da personagem é essa. Ela tem parte. Ela é parte queniana, ela é africana. E nas primeiras apresentações dela isso fica nítido. Porque ela vai tomar banho às vezes no lago, tudo isso é nua. Ela só com nudez, tipo, ela deixa todo mundo envergonhado, porque pra ela, tipo, tudo faz. Ela foi criada com a natureza. Então, tipo assim, ela acaba sendo aquela menina meio selvagem, né? A ser domada. E isso é o que me fascina na Tempestade. Essa questão do... Assim, como ela é uma mulher genuína. Assim, os conflitos dela. E que ela pode não ser perfeita, como muitas vezes não é. Mas ela age sempre com o coração dela. A forma que ela lida com os erros e com os acertos é muito... Falando de coração, qual o contexto dela tirar o coração da Medusa lá? Da medula. Ah, sim. A Medusa tinha que tirar também. Também, pode matar. Passam-se uns anos, os Morlocks enfrentam o massacre dos mutantes e tal. E aí, eis que surge o terceiro Rasputin. Mickey House, se não me engano o nome. Que ele vai voltar agora, não é? Uma coisa assim? Voltou. Nossa, é um personagem completamente tosco. Não tem pra que voltar, mas enfim. Se eu não me engano, ele é o irmão mais velho do Peter e da Eliana. E ele chega como um salvador dos Morlocks. Oferece aos Morlocks uma segunda chance. E ele coloca isso na cabeça dos Morlocks, que a Tempestade é uma péssima líder, que de fato foi. Isso é retratado numa HQ solo dela. Ele cria um grupo terrorista de Morlocks e a Medula tem uma bomba instalada no coração dela. Aí, se a Tempestade mata ela, a bomba explode. A Tempestade, ele fez isso para que a Tempestade tivesse que tomar essa decisão. De qualquer forma, a Medula estava fadada a morrer. Só que ia se sacrificar, óbvio. E a Tempestade arranca o coração dela. Tipo, de novo ela abdica dos Morlocks, né? Teoricamente, pela humanidade. Só que acaba que a Medula tem... Depois tem todo um plot que a Medula tem 2 corações, não tem só um. E aí depois a Medula entra pros X-Men. Conveniente, né? Não é? Nossa. Mas assim, a Tempestade sempre teve essa questão do matar. Do matar ou não matar.
nos anos 80 ela é bem agressiva, tipo, quando a Maligna possui a Polaris, a Maligna fala, tipo, ela é capturada pelos X-Men e fala, você não vai ter coragem de me matar. Eu tô possuindo sua amiga, não sei o que. E a Tempestade ri pra ela e fala, meu amor, se tiver como tirar você dentro da Polaris, a gente vai descobrir. Se não tiver, infelizmente nós já perdemos. Então, não pense que você não vai morrer, que você vai morrer. Achei bem prática. E ela entra. Isso rola na saga Inferno. E a Tempestade ia mesmo matar ela, tenho certeza. Errada não tá. Tipo, já perdi minha amiga mesmo, só vou matar o corpo. Exatamente. É o que todo mundo tem que ter em mente no dia que começar o apocalipse zumbi, gente. É verdade. Depois dessa questão dos Morlocks, entra os anos. Isso é meados dos anos 90. Aí tem aquela relação dela com a Medula. E depois. E ela segue na liderança dos X-Men. Segue liderando os X-Men. Alguém falou alguma coisa, gente? A única coisa que eu consigo falar é mais pra frente, quando que ela lidera aquela equipe esquisita da volta contra vampiro lá. O Extreme. Não, é mais pra frente, que ela tá com a Jubileu tá vampira. Que é só de mulheres? É um pouco antes. Qual equipe é essa então, João? Tem o Colosso, da luta contra o Colosso, porque tem os protomutantes. Essa fase aí, mais ou menos. Que o Míssil tá na equipe também? Não. Nossa, é que agora eu não vou. Eu vou procurar foto aqui pra mandar. Mas acho que é X-Men o nome do título. Tipo, tem o Apache, a Dominó. Utopia. Isso, essa mesmo. É a equipe. Porque a Tempestade fica. Ela é a vice-líder do Ciclope, né? De Utopia. É tipo uma equipe de segurança e tal. Uma equipe de segurança, isso mesmo. Na verdade, naquele cronograma estabelecido pelo Guilherme no início, essa equipe de segurança seria liderada pela Psylocke. Uhum. E sem a Psylocke ali, eles saem depois, e a Tempestade acaba virando essa equipe. O diálogo dela com. Tipo assim, eu não gosto. A arte é feia. Sim, arte estranha. Se eu não me engano, quem é o cara. Quem é o escritor? É o Coipel. Era um Victor alguma coisa. Eu vou procurar o nome dele porque é bem estranho o nome dele. O cara, ele era muito apaixonado pela Tempestade. A escrita dele, tipo assim, tanto que essa equipe de segurança, eles agem meio que por trás do Ciclope. Ela toma decisões, o Peter questiona ela, e você não vai falar isso pro Ciclope? Eu tenho carta branca pra fazer o que eu quero. Eu não concordo, então você sai da equipe. Tipo, ela e o Peter chegam a lutar. Ela fala, você vai ficar contra mim, irmãozinho. Aí ele fala, meu líder é o Ciclope, não sei o que, você tá agindo pelas costas dele. Aí ela fala, nem sempre o Ciclope está correto. Fazer aquilo que eu quero e ponto final. Eu não tô aqui como marionete do Ciclope. Eu tô aqui como Tempestade. Ele me quis aqui pra isso e é isso que eu vou fazer. Não tem segurança, então foda-se. Trabalhar. É bem assim. Plena. Eu achei quem escreve. Quem escreve é o Brian Wood. Ele continua depois com as X-Women lá depois. E nessa fase também ele coloca a fada, né? Porque até então a fada tava ganhando destaque, né? Gosto bastante da fada. Sumiu, né? Cadê? Sim. Fada tá sumida tem bastante tempo. A fada, né? Pô, mas ela apareceu lá naquela festa de Krakow, sabe? Naquele quadradinho lá no cantinho da direita. Então, mas uma sim. coisa, ela fica aparecendo, né? Mas, tipo, ela tinha destaque nessa época, ela tava entre as principais, né? E ela, tipo, sumiu depois disso. Ela tinha uma relação bem legal com a magia também e, tipo, ela tava crescendo e cagaram pra personagem. De repente esqueceram ela no churrasco. É. Assim como todos os X novinhos, né? Tipo, eles mantêm sempre foco nos protagonistas e os secundários são esquecidos com o tempo. A única que saiu de lá foi a X-23, né? Que virou Wolverine agora também. Wolverine sempre tem destaque, né? Wolverine só as cria. Seguindo na trajetória dela pra gente poder. Então, nos anos 2000, o Ciclope morre, né? Depois da saga dos 12. Aí depois o Ciclope volta. Aí tem aquela fase do X-Men de couro. Dos New X-Men. É Miller que escreve, não é? Tem a fase do Morrison. Eu acho que tem o Extreme X-Men, que é do Claremont. Morrison. É Morrison que escreve. Agora que eu lembrei. E em paralelo a isso, que é a Tempestade cria uma equipe para ir atrás dos diários da Sina. Que dizem, tem uma profecia que eles encontram que a Sina fez, que
Os diários dela vão contar todo o futuro. Os Extreme X-Men é uma leitura completamente desnecessária. Por mais que aconteçam coisas, a revista estabeleça padrões que vão ser seguidos, como as mutações secundárias, mas pra mim é uma fase da tempestade que é desnecessária. E se não me engano é o Claremont que escreve. É do Claremont, né? Sim, ele já tava perdendo a mão. Já tava perdendo a mão. Mas ele consegue fazer como ele ainda assim consegue fazer plots que seriam utilizados, e ele traz personagens que assim, estavam na franquia, mas não eram explorados, como a Sábia. Sábia e Bishop também tiveram bastante destaque nessa época, né? Depois de Extreme X-Men, ela tem uma equipezinha com Pássaro Trovejante 3, um Míssil, Bishop. Eles atuam como se fosse uma polícia dos X-Men. Eu não lembro, o nome era Special X-Men, o nome da equipe. Eles eram tipo uma polícia. E depois disso vem o casamento dela com o Pantera Negra. O Pantera Negra pede ela em casamento, ela tá nessa equipe. Esse casamento que representa aí o maior herói negro com a maior heroína negra, formando família real da maior nação negra intergaláctica, que tem uma história ótima, que é muito melhor do que ela ser figurante dos falidos X-Men. Perfeito esse casal. Esse casal representa tudo de bom que a sociedade e a comunidade negra deveria ter. Era negro, o maior herói negro aí de todos os tempos. Perfeito esse personagem. E o pedido de casamento é muito bacana, porque o Pantera Negra vai pedir a mão dela em casamento pro Xavier, porque ela fala que o Xavier é o pai dela, etc. E o Ciclope e o Wolverine, tipo, meio que atuam como irmãos mais velhos. Tipo, ele pede, aí chega os dois e, tipo, qual é a sua intenção com a minha irmã? Tipo, o Wolverine fala que vai fatiar ele, o caralho. Wolverine, né? Wolverine tá sem gráfico e vai perder o pente dele, né? Então, é irmão Irmão Game of Thrones, isso aí, né? Irmão Game of Thrones. Umbrella Academy. Não é a Tempestade que é um pente do Wolverine. É o Wolverine que é um pente da Tempestade. Ela pega ele quando ela quer. É ao contrário. A Tempestade ela sempre teve essa relação entre amor e meio que romance com vários dos amigos dela, dos X-Men. Com o Kurt, ela já flertou. Com o Wolverine. Uma equipe só com os filhos da Tempestade. Quimera, o Major X. Tem uma animação da Marvel que eles têm um filho também. Eu nunca vi essa animação da Marvel aqui. Eu sei qual é que você tá falando, mas eu nunca assisti, não. Ter filho com Cable pra mim é demais. Realmente. Misturar o DNA dela com aquele negócio lá de Summer, Grey, naquela surubada genética. Aonde tem Summers tem sossego? Não. E depois disso, né? Ela atua mais no universo Marvel. Ela vai atuar mais na série do Pantera Negra. Foi Vingadora durante uma edição. Ela foi uma Vingadora durante uma edição. A melhor coisa que ela fez foi sair dos Vingadores. Ela viu a merda que ia ser. Meteu o pé dela. Porque, como sempre, como eu falei antes, a prioridade dela sempre foi os X-Men. Tipo, mesmo atuando com o Quarteto, com o Pantera, etc., ela sempre voltava pela mansão. Ela nunca perdeu o contato direto com os X-Men. Depois temos a separação, né? O divórcio. E é isso, né? Aí chegamos na fase moderna da Tempestade. Aí onde começam as promessas, né? Tipo, de que todo o run, quando vai começar, daquelas entrevistas que os escritores vão dar, tipo, todos eles colocam a Tempestade, não. Tipo, ela vai ser. Esse é o retorno da Tempestade. Não, agora ela vai liderar. E não acontece. E muito pelos roteiristas, né? Eu acredito no boicote da Marvel pros X-Men. Pra mim é uma realidade, acho que pra todo mundo, né? Ficou claro que existe um boicote. Sim. Né? Quem por aqui. Não tem como negar. Eu acho que era uma ordem mesmo, tipo, dos editores da Marvel, dos chefes da Marvel, tipo, não façam histórias boas, não trabalhem personagens, porque nós não queremos que eles tenham background para filmes, nós não queremos que eles estejam em alto. A anulação da figura da Tempestade como líder vem em levantar o Wolverine, né?
aquela wolverinização que acontece depois do cisma. Mas é basicamente isso. Hoje tá aí, né? Ela na mesa, ela estabelecida como uma das maiores. Ela é a maior heroína da Marvel até hoje. A editora se esforçando para que o barro da Carol Danvers aconteça. O barro não vai acontecer nunca. Por motivos óbvios. Mas é isso, tipo. A Tempestade, pra mim, eu gosto muito de falar da Tempestade, porque ela tem. Foi a primeira HQ que eu li. Foi uma HQ que ela era a estrela. Era uma HQ que ela liderava os X-Men. Ela sempre impotente, sempre forte. Uma liderança ambígua, às vezes correta, às vezes errada, mas sempre fiel ao coração dela. Tipo, a Tempestade é uma personagem que, quando bem escrita, quando bem trabalhada, ela rende muito. Hoje em dia a gente vê ela, infelizmente, sendo liderada pela Kitty Pryde, sendo um solta-raios dos X-Men, mas ela é muito mais do que isso. E minha esperança é que o Hickman levante ela de novo, né? Ah, mas já falaram, né, que eles estão com planos pra... Pô, a promessa é que 2021 seja o ano da Tempestade. Só que 2013 era o ano da Tempestade, 2014 era o ano da Tempestade. Eu acredito que com os filmes vindo por aí, vindo dos filmes, e ela por ser uma personagem negra, eu acredito piamente que ela vai ser introduzida no MCU e que a personagem tem tudo pra voltar aos tempos áureos, né? A HQ Solo da Tempestade, lá de 2014, tem uns momentos muito bons, né? Primeiro já começa ela, tipo a mãe dos dragões, ela fala todos os títulos dela. Não, que sou ex-rainha de Wakanda, sou dono da porra toda, sou bucetudo, que manda esse caralho que sou eu. Ela é muito marrenta nessa edição. E ela faz umas coisas sinistras, tipo, ela vence uma tsunami, ela manda uma outra tsunami pro espaço, mexendo com o campo gravitacional da Terra, é combustão espontânea, ela faz outros suader, dependendo do humor dela, mexendo com as moléculas de ar. Ela tá no avião, aí ela ameaça o pessoal, ó, se não fazer o que eu mando, vou estourar o tímpano de vocês, hein, com a pressão do ar. E tem um momento muito bom no final ela tá enfrentando um governo corrupto, né, de um país que não parece ser na África, não, parece ser na América Central. E ela é presa, ela é perseguida politicamente, aí a comunidade negra sai todo a favor dela para soltar ela, tipo, Free Ororo. No maior alusão é Free Angela Davis, na época que a Angela Davis estava sendo perseguida, a Pantera Negra, né? Estava sendo perseguida pelo FBI. Então tem toda essa alusão com a Tempestade nas HQs. Muito boa, muito boa. A HQ solo dela é muito boa. Tipo, não acrescenta em nada no background da personagem, tipo... Tava naquela época do boicote, sabe? Que ela tava super apagada, ele tava desfigurante dos X-Men, que eu falo. Aí essa HQ foi boa porque pegou ela e botou ela mostrando a mutante ômega poderosa, marrenta, que ela realmente é, sabe? Sim. A HQ solo dela funciona como uma reintrodução da personagem. Porque, tipo assim, você saber que é a Tempestade quando você leu coisas passadas é fácil. Mas, tipo assim, quem tá começando ali agora não vai pegar, tipo, vários quadrinhos antigos. Tipo, a pessoa às vezes tá pegando. Por exemplo, a minha sobrinha, se começar a ler hoje X-Men, ela tem 11, 12 anos. Ela tem 12 anos. Então, tipo assim, a HQ solo da Tempestade serve pra isso. Tipo, é como você falou, tipo, ela mesma se introduz como deusa, como rainha, uma porra toda, e que de fato ela é. Tipo, e a Tempestade, ela alcança esse status de respeito não por ameaça do poder dela. Tipo assim, ela é uma mutante hiper poderosa, sempre foi. Só que, tipo assim, ela sempre foi de se impor. Tipo assim. Ela impõe respeito só com a presença, né? Exatamente. Tipo assim, é uma personagem que ela fala a presença, tanto que o Ciclope faz questão que ela fique com ele, Utopia, porque, tipo assim, só ia ter ex-vilões na equipe dele. Tipo assim, eu preciso de você comigo. E é bem isso que a Tempestade representa dos X-Men. Tipo, a Tempestade é... Se a Jean Grey é a alma
dos X-Men, a Tempestade é a força, como o Ciclope é a liderança. Tipo, como o Wolverine é o trabalho sujo, como o Kurt é a fé. A Tempestade representa isso dos X-Men. Tipo, ela tem aquele ar de realeza, mesmo não sendo uma deusa de fato, ela se comporta como tal. E ao mesmo tempo não perde o lado dela humano, a compaixão e o fardo, né? Porque mesmo você liderar uma equipe de 6, 7 pessoas, é você assumir o risco de que se der merda, tipo assim, eles estavam sob o meu comando. Então, tipo, ela assume o risco, ela pega pra si um fardo e carrega ele, tipo, de forma muito digna. Muito digna. Eu quero fazer uma pergunta pro Eero. Eero, qual que é o seu uniforme favorito da Tempestade? Porque ela é uma das personagens assim que tem os melhores uniformes, eu acho. Mas qual que seria o seu favorito? Como fã da Tempestade, eu gostaria de ouvir isso. Cara, João, o uniforme dela pra mim favorito, por mais que tenha aquela questão de sexualização e etc, pra mim é o primeiro. Não pelo formato do uniforme em si, pelo simbolismo que ele traz. Pela questão tanto que o uniforme dela original todos os uniformes dela que vem depois tem algum elemento que vem desse uniforme. Tipo, o primeiro pra mim é ela. Tipo, é a representação da Tempestade. Tipo, é a questão da pouca roupa, por ela. É aquela coisa a África, né? As pessoas tratarem a África como pessoas seminuas. Aí o uniforme é decotado. A tiara, que é a herança da avó. A gema, que é a herança de família também. E os anos 90 clássico, com breironas, acho que fica bem potente naquilo. Até quando ela usa o maiôzinho. Tipo, tô vendo? Eu tô falando de quase todos. Qual o seu uniforme favorito? Todos. Todos. Acho bem legal o uniforme dela dos anos 80, do desenho. Ah, da animação, o branco, né? Aham, eu acho ele bem icônico. Na roupa punk, né? Que tipo assim, é a grande reviravolta da Tempestade. Tanto pra mim, tipo, a personagem nunca teve uma mudança tão radical como nessa época. Que é onde marca a transição da menina africana pra mulher, pra líder dos X-Men. É quando ela corta o cabelo e quando ela assume aquela atitude mais punk, aquelas correntes, tipo assim. Agora ela não é. Deixa de ser um pouco estereotipada, tipo, aquela coisa da deusa e etc. Tanto que depois ela até. O próximo passo depois disso é ela perdeu os poderes. Ela é a humanidade dela. E tanto que, tipo assim, a recepção que a Kitty tem com o uniforme é a que basicamente os leitores têm também. Que a Kitty que era os nossos olhos, né? O Claremont criou a Kitty para ser o leitor dentro da equipe. A Kitty, nossa, você mudou, que não sei o quê. E é um marco na história da personagem. Eu não gosto quando tem essas mudanças de cores, tipo, quando muda um detalhe, a gola do negócio fica dourada, ou a capa fica menor, ou a capa fica menor. Pra mim isso são mudanças bestas. Mas mudanças. Mas vamos falar do pior uniforme dela, que é aquele lá do Extraordinário X-Men, né? Sim, esse é o pior. Sem dúvida. Esse pra mim é o pior. É bem feio. É aquele que é aquela blusa, top e a calça, né? Isso, tudo branco com aqueles xizinhos assim. É horrível. Até o que ela usa todo preto, que é quando ela volta com o moicano, ele não me agrada muito visualmente, mas também não é horroroso. Eu sou super a favor de heroínas com bodysuit completo. Tipo, que mulher vai lutar com uma saia que, porra, marca meia calcinha e meia bunda? Não tem como. Eu sou super fã de bodysuits completos para personagem menino. Mas o uniforme, pra mim, da Tempestade clássico, que eu mais gosto, é o primeiro. Acho que é o que marca a personagem, aquelas botas incríveis, até a coxa, a tiara, que ela vira e mexe a personagem, ela volta a colocar
esse apetrecho. E a gema, né? Que é a herança. Grandes edições da Tempestade. Tudo. Leia o HQ solo dela de 2014 e a Aurora antes da Tempestade de 2004. Aquela mini também, pela espada, entre a cruz e a espada. Como é que é o nome? Entre a cruz e entre a foice. Não. Entre a Foice e o Martelo é Superman, acho. É Superman. É a cruz e a espada, eu acho. Tem entre a foice e o martelo do Superman também. Não é Sword Shield? É. Sword Shield é Pokémon. Sword Shield é Pokémon. Eu acho que é essa minissérie que marca o retorno dela. Que ela tem que enfrentar o Ciclope, que o Pantera também tá dominado. Ela enfrenta o Rei das Sombras. E edição histórica da Tempestade, acho que todas acho que ela chuta bundas, né? Quando ela chuta a bunda da Amy. Tava demorando. Tem uma que é muito gratuita, que é em Vingadores vs X-Men. Tipo, a Emma já tava anos já na equipe dos X-Men. Aí ela chega assim, tem uma coisa que eu sempre quis contar pra você. Aí ela joga um raio na mulher, tipo, de graça, sabe? E não aconteceu nada. Aí não aconteceu nada. No quadrinho seguinte, tava a Emma lá lutando com o Hulk. É tipo, ela foi extremamente desnecessária, sabe? Tipo, na verdade não é que a personagem foi, é que o escritor, né, bem descreveu ela, nada a ver. Sim. Mas essa saga em si, né? Tipo, não tem como cobrar. Até me surpreendeu, porque o posicionamento da Tempestade pra mim nessa fase é fortíssimo, que assim que ela sabe do confronto, ela acaba de entrar pros Vingadores, assim que ela sabe que vai haver o confronto, ela mete o pé da mansão e vai se juntar aos X-Men, tipo. É muito engraçado, tipo, ó, que vocês já viram falar da Fênix? Aí ela fala, tipo, Deus amado, ela pega e vai embora. É bem isso. Exatamente. Eu acho que é exatamente assim. Aí ela no quadrinho seguinte ela tá voando. É, Vai tá dar indo embora. merda. Também a HQs interessantes, necessárias da Tempestade, são todas as que ela é líder. Que é uma liderança gradual, porque da mais 80, 90, quando o Claremont escreve, você não tem como pegar esse arco, porque tudo se conecta, né? A questão da aquela fase da ninhada, nossa, essa HQ é muito legal. Uma fase que eu não gosto muito dela é a recente Extraordinários X-Men. Não, Extraordinário X-Men é a pior HQ de todos os tempos, tirando X-Men Blue, mas tem uma das melhores momentos da Tempestade no meio da saga dos Inumanos contra os X-Men. Tem uma garotinha morrendo lá no inferno com a catapora mutante, e o sonho dela é conhecer a Tempestade, que é a heroína dela. Só que a Tempestade tá muito ocupada, né? E a irmã dela, que não é mutante, ela fica tentando chegar na Tempestade pra ela ver a irmãzinha dela. Aí ela esbarra na Dizinha, a Dizinha consegue que a Tempestade deixe uma reunião pra ir ver a garota. Aí a garota fica todo feliz lá na cama do hospital, conhece a heroína dela e logo em seguida a garota morre. Aí com isso a Tempestade sai chorando e fala: a gente vai matar esses inumanos arrombados, esses filhos da puta aí com essa névoa do caralho. É porque, tipo, essa série, na verdade, do Extraordinários X-Men, ela é basicamente focada na magia, só que a magia mesmo, ela tá extremamente descaracterizada, ela tá, tipo, chorando, sabe? Muito nada a ver. Não, e a criança tá perdida na espada dela até hoje, né? Esperando alguém pra conversar. É, nada a ver com nada, que era uma personagem desnecessária. Começaram a focar nos personagenzinhos lá, o Anoli, o Blob Herman. Muito ruim. Mas eu gosto daquela fase do Brian Wood lá que eu falei, que eu comentei com o Eru, que eles encontram os protomutantes, que tem O Brian Wood, pra mim, é um cara que escreve a Tempestade muito bem. E quando ele assume a HQ, com o desenho do Coipel, que pra mim é um artista incrível, tipo, pra mim é o supra-sumo. Ele escreve muito bem a Tempestade. Tipo, porque o problema dessas HQs atuais é a descaracterização da personagem. São conflitos que você não identifica a Tempestade ali. Tipo, e assim como você não identifica a maioria dos personagens. Tipo, a Tempestade é uma personagem, mas não sei, a palavra que eu falo difícil é uma palavra só. Ela vai galgando, né, de degrau em degrau, com conflitos e conflitos. Pô, só que aí pega um conflito que ela já superou há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás,
Aí pra ter de novo, tipo, é uma baboseira sem tamanho. Tipo, a Tempestade dos anos 80, eu entendo que a garotinha precisava ver, etc. Mas a Tempestade dos anos 80, ela não pararia uma missão, uma reunião, uma coisa pra ver alguém morrendo. Tipo, ela não iria. É uma atitude que a Tempestade tomaria, de não ir. Porque, tipo assim, o tempo dela seria melhor. E o Ero morreu. Caiu. Considerações finais. O que vocês acham aí da mesa verão? Já foi meio que dito, né? É basicamente a mesa onde vai trazer os personagens que não foram corrompidos ao decorrer das décadas, né? São o melhor dos mutantes, querendo ou não. A mesa mais calorosa, né? O próprio verão em si já próprio traduz o nome dos personagens. São os mais sensatos ali, tipo, não sensatos eu diria, mas são os mais que pensam primeiro pensando no próximo, né? Pensando no bem mutante e no bem maior. Ela é uma mesa mais sentimental, né? Tipo Luther Manson. Enquanto você tem o Sinistro ali mais frio, você tem ali o Xavier mais calculista ali, você tem ali a Emma mais focada ali na questão do dinheiro, na questão toda de relações, negócios. né? De negócios em si. É a mesa Filhos do Xavier, né? Tipo assim, é a mesa que representa os X-Men. Pra mim, Não tem orgulho desse pai, não, hein? Ah, não. Mas eles são tipo assim, eu acredito que antes dos vilões já estarem em conflito com a decisão de Xavier, eu acredito que essa vai ser a primeira mesa a confrontar, assim que o Xavier começar a tomar decisões tipo ambíguas ou meio esquisitas, essa mesa vai ser a primeira a, tipo, peraí, dar um bicão. Tipo, que porra é essa? Entendeu? E que quando der uma merda federal, acredito que essa vai ser a mesa que vai sobrar. E que ele falou assim de serem os filhos do Xavier, eu acho até que faz sentido, e querendo ou não, o Xavier, eles são o que são por conta do Xavier, né? Sim, ele moldou os 3. Por mais que ele seja um bosta, né, que tenha vários defeitos, vai ter feito várias cagadas, mas eles estão ali, eles se conhecem, eles são uma família por conta do Xavier, né? Então, É isso, né, amores? Mais alguma consideração? E vamos esperar que 2021 seja de fato o renascimento da Tempestade na Que franquia, todo né? ano é o ano da tempestade. Todo ano é o ano da Tempestade, mas eu acredito mesmo que agora vai. Não, tem uma fé. trivia que os jornais, a mídia, assim, todo ano fala que esse ano será o ano da mídia podcast. Aí todo ano a gente escuta que é o ano do podcast. É que é a mesma coisa. Todo ano a gente escuta que é o ano da tempestade. Mas agora vai ser, tenho fé. Ela tá. Sim, na Nova Saga ela vai ser uma das protagonistas, né? tem várias capas com ela. Tá entre ela, a magia vai estar também, Wolverine, acho que Mas a Capitã Britânia. João, eu não me apego a capas, não, porque na edição 1 de Batalha do Átomo era a cara dela gigantesca na edição e ela fala um A. Ela só abraça a Jean em Batalha do Átomo. Ela fica resumida a isso em Batalha do Átomo. Mas acho que ela vai ter um certo destaque, sim. Eu acredito também que ela vai ter um destaque. Tá tudo muito recente, né? A gente tá ainda patinando em áudio. Tem que ver como é que vai se desenvolver a história, né, em si, para ver como os rumos que os personagens vão tomar. Ainda tá muito fresco, né? Tipo, o Xavier acabou de ser nomeado o homem mais rico do universo Marvel. Passou o Homem de Ferro. Sim. Tipo, a Krakoa tá ganhando muito dinheiro, né? E tá tudo indo pro bolso do Xavier. Só que uma hora isso vai explodir. Tipo assim, aí vamos ver quais rumos vão tomar. Porque, por exemplo, em algum momento vai haver uma ruptura, vai haver uma rachadura. Esse sistema de coexistência mutante não vai durar muito tempo.
Então, tipo assim, Não, com a certeza. Tempestade pode vir aí como uma das líderes. Como uma. Ela de fato já é uma rainha. Vamos ver no que isso vai ver, no que isso vai vir. Mas eu fico muito feliz mesmo de falar sobre a Tempestade. É uma personagem que pra mim diz muito até sobre mim mesmo. É, você se ver ali naqueles dilemas, né? E ao contrário de personagens, por exemplo, como a. Não é uma crítica. Mas, por exemplo, a Emma. A Emma lida com questões tipo de caráter Detalhe que ele vai ambíguo. falar da Emma, não é uma crítica. Eu já tava esperando aqui também. Depois eu vou citar a Jean também como exemplo. A Emma lida muito com ambiguidade, né? Entre o certo e errado. A Jean tá sempre com aquela coisa entre o bem e o mal. A Tempestade não. A Tempestade carrega um fardo muito maior. De, tipo assim, a liderança, o peso da liderança, ser uma mulher no meio daquele monte de homem, tipo, e todos eles respeitam ela. A Tempestade tem uma como eu já falei um pouco antes. A figura da Tempestade desperta esse respeito. Mas vamos encerrar, porque senão eu vou ficar falando a mesma coisa aqui com outras palavras 1 milhão de vezes. Vamos, vai fazer 3 horas que a gente tá aqui. Pois é. Então, gente, amigos do podcast, muito obrigado por terem ouvido. Tá feliz, né? Quem ficou até o final, críticas, sugestões, vocês podem deixar nos comentários. Logo, logo a gente vai abrir para convidar as pessoas, quem quiser, quem tiver interesse de participar. Agora que a gente já falou das 4 mesas, a gente vai começar agora a nos aprofundar de fato na franquia. Tem muita coisa legal que eu acho que a gente tem para falar sobre passado, presente e futuro dos X-Men. E é isso, né? A gente encerra esse ciclo agora das 4 mesas e planejar o próximo podcast. E é O isso. próximo fala sobre Muito obrigado. os grandes capitães de Krakoa, né? A gente ainda tem que falar dos capitães. Exatamente. Poder falar da uma magia, boa. né? Finalmente o João vai ter o momento dele. Falou da Emma. Um dia teremos um episódio sobre Scorpion Boy. Ô, Lucas, vamos esperar mais um pouquinho pra falar dessa grande lenda, tá? Vamos Lucas esperar. vai falar transônica. Então é isso, né, gente? É isso, aí. gente. Valeu. Tenham todos uma boa noite. Quero mais que vocês se fodam. Fãs da Alice Braga, não nos xinguem. Pô, vai foder Alice Braga. Bruno. Peraí, vamos dar um break aqui rapidinho só pra ir no banheiro, porque eu sei que agora a gente vai ficar aqui mais de 1 hora. Eu vou pegar uma água. É 1 hora e 15 minutos, já 40 minutinhos só e fé em Deus. Eu vou pegar uma água aí no banheiro e já volto, tá? Peraí. Sim. Eiro? Tá me ouvindo? Sumiu todo mundo. Eu tô te ouvindo, João. Eu Será acho que que o o Eiro Eiro tá aí? caiu. Lucas, tá aí? Tô. Ah, eu acho que o Eiro se mutou. Deve ter dado aquele bug do. Peraí, já volto. Um minutinho. Ah, Oxi. deve ter acontecido alguma coisa lá. Não pode vender cerveja pra menor de idade, não, hein? Eu ouvi uma voz infantil aí, também. ó. Vou denunciar. Eu ouvi uma voz meio infantil lá também. Peraí, gente, que o cachorro quase mordeu meu sobrinho aqui. Olha, só comigo mesmo. Você vai. Pronto, gente, voltei. Então depois de Extreme. Pode voltar a falar, né? Pode voltar. Pode. Kiba, nem te contei. Ah, Kiba não tá aí. Agora que eu ia falar um negócio pra ele, esqueci. Ele não tá aqui. Oi, gente, voltei. Quero. Grau, Podemos começar? Eu quero 2 latão de Antártida. E quê? Ah, Antártica Então. não, Brahma. Ah, eu bebo até gasolina. Não faço Eu também. Eu também. saudade de gasolina. Que? Inclusive, saudades, porque quando eu e o Eiro saímos, a gente bebeu bastante. Nossa senhora.
Acho que quando a gente. Lembrar da ressaca. A gente cantando Cristina Aguilera no Glee. A gente cantando Glee no ônibus. No ônibus, saudades. Acho que quando eu encontrei com o Lucas, a gente só tomou uma cervejinha de leve, né? Não, a gente foi pra Búzios. Então, a gente ficou lá na praia. Sabia que isso tem 10 anos? Tem tempo pra caralho já, né? Eu tinha 16. Ah, então você. Mas eu com certeza bebi uma cervejinha aquele dia. Não bebia naquela época, não. João também Você tá ainda, online? você ainda não podia beber, né? Era menor de idade, óbvio. Mas a gente comeu empada. Padrão da O fila, né? João tá presente? Empadão da Cida. Eu tô aqui. João, Vocês estão me ouvindo? Tô aqui. Tô sim. ouvindo. Vamos Então, começar? Eu ia pedir pra você introduzir aí a Tempestade, fala Mãe dos Dragões, dar todos os títulos aí dela.